Vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Vamos iniciar um tema aqui na nossa live hoje de quarta-feira, um tema muito especial. Aí vai falar aí sobre DDK, né? Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos à nossa live de quarta-feira às 9h30, imprescindivelmente, todas as quarta-feiras. Hoje um tema muito especial, né? A gente vai ter a introdução, é o DDK. Lembrando, né, que nossa live ela é gravada e todo o nosso conteúdo fica disponível na Inova Academia. Então, a gente vai começar hoje um momento especial aí de uma experiência que é um tema, né? Que o DDK, desde os primórdios aí do DataSul, do MS2, né? Quem passou aí pela época veio do Magnus I, depois MS2, MS204, MS 206, depois veio o TOTUS 11, o TOTUS 12, e enfim, em todo esse tempo, desde o MS2, isso a gente vai falar que foi no ano de 98 para 2000, já tinha os DDKs, os templates DDKs. Então, a gente está falando aí praticamente de mais de 20 anos, né, de duração do DDK na DataSul. E isso muitas vezes ainda é uma questão ainda de polêmica, principalmente para os desenvolvedores mais novos, quem ainda não teve um treinamento, às vezes a pessoa consegue fazer a tela de DDK, mas ainda existem algumas dúvidas que são pontuais. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, dessa arquitetura, entender como é que funciona o DDK hoje, como é que eu acho a documentação, onde que está a estrutura do DDK, como é que eu faço para configurar, para começar a desenvolver o DDK? E não só isso, né? A documentação da TOTS, como é que eu uso isso? A Isa, muita gente vai me questionar aqui, vai falar assim, nossa, André, mas na sua live lá, você não falou da transformação digital do DataSul, você falou que o DDK está morrendo, que o DDK vai morrer. Isso é verdade, tá? O DDK vai morrer, é uma realidade, não tem como a gente achar que o DDK vai durar por muitos anos, mas, né, é um velhinho ainda que ainda tem alguns anos de vida, né? E mesmo assim, né, esses anos, mesmo os anos aí terminais, um ano restante, quem for trabalhar aí no processo de transformação digital, de migrar aí as telas DDK para as telas PY com a Web API, precisa, né, entender como é que funciona a tela DDK, porque até mesmo, né, quem for trabalhar no processo de conversão, vai ter uma demanda em breve, sim, para um processo de conversão, precisa ler o programa, entender como o programa funciona, para que ele possa reescrever esse processo em uma API REST, né, toda a parte de negócio no back-end, e o front-end aí, em PY, aí, para que rode dentro ou fora do DataSul. Então, é extremamente importante eu saber da estrutura do DDK. E principalmente aquelas de como que eu começo, né? Porque é engraçado que muita gente às vezes já pega um ambiente DDK configurado. E aí que quando ele começa do zero, ele começa do zero, ele tem dificuldades de configurar um ambiente, de onde que aponta o ProPath, como é que eu faço, como é que eu faço aquilo. Então hoje é uma live que a gente vai tratar isso, vai entender todos esses conceitos, vai entender por que, né, o DDK ele sobreviveu tantos anos e principalmente como que eu aplico ele, como que eu uso ele da melhor maneira possível aqui no ambiente. Então, é uma live especial. Esse tema eu estou trazendo porque ele foi bem muito pedido aí, né? Para os nossos alunos, colegas, parceiros aí pediram, André, fala de DDK, André, fala de DDK. Por que você não faz uma live sobre DDK? Então, a gente está fazendo isso porque foi um tema muito pedido. Teve bastante gente que mandou mensagem falando, vamos falar sobre isso. Então, tá, todo mundo pediu, a gente está aqui para atender vocês, a gente está aqui para dar conteúdo de valor, para atender as pessoas que têm interesse no conteúdo que melhor atende o dia a dia, que mais agrega valor. E o DDK é um processo que nunca vai deixar, né, de ser essencial para hoje, né, no DataSul. Por quê? Todas as DataSul,
o processo de construção das telas, a maioria delas segue o processo do DDK. E por que foi criado o DDK, né? Antes de começar a falar disso, eu quero primeiramente, né, agradecer aí as pessoas que estão comigo, você, meus é, alunos, pessoas que estão com a gente pela primeira vez, os membros da Inova Academia e todo mundo que segue a gente, que continua aí com a gente todas as quarta-feiras. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma live. E como eu já disse, né? Convide seus amigos, convide os seus colegas, chame todos as pessoas aí que possa usufruir, né, desse presente. Nessa live eu digo que é um presente, porque é algo que você ganha, né? Você leva de graça, você não paga nada e você leva muito valor para casa, leva muito conteúdo. Então, hoje é um conceito simples, mas porém essencial para cada um aí, principalmente para os desenvolvedores novos e também para os antigos, né? Tem muita dica bacana, tem alguns conceitos aqui que vocês vão entender, que vocês vão levar isso para vocês. A gente vai trazer algumas dicas aí essenciais para ter uma boa conduta e simplicidade na construção aí de uma tela. É claro, hoje a gente não vai conseguir construir uma tela do zero, mas a gente vai aí tentar fazer o máximo, trazer conceitos, vamos explicar aí algumas coisas que são essenciais. Muito bom, muito bem, muito bem. Vamos lá. O DDK, né, para quem não sabe, né, foi um framework, né, construído pela TOTOS, né, quando lançou o MS2. Por que um framework? Então, para quem não sabe, né, lá no começo o DataSource chamava de MS Framework. O que é um framework, né? Framework é uma camada, né? A promessa de quando o DataSource surgiu lá no MS2 era o quê? Era um sistema que era customizável sob a necessidade do cliente. Então, quando lançaram o MS2, o framework é justamente isso. Por quê? Além das questões das UPCs e as EPCs que a gente já viu, né, na nossa live anterior, a gente falou das UPCs na live anterior, a TOTOS, né, tinha, na época não era TOTOS, era DataSul, ainda era DataSul Joinville, tinha ali o pacote DDK. O que era isso, né? Era uma forma simples e fácil que qualquer pessoa, como de qualquer pessoa, poderia criar seus próprios programas utilizando a linguagem Progress. Então, a proposta do DDK é justamente isso. Então, quem desenvolvia em DDK no começo lá, não eram desenvolvedores, não eram analistas formados na área de TI, eram administradores, eram contadores, eram pessoas da área de elétrica, pessoas da área de produção, eram pessoas da área de exatas, professores, e N áreas. Por quê? Não tinha pessoas formadas em TI nessa época. Era muito pouco, né? As pessoas formadas em TI. Era muito pouco. Então, as pessoas das áreas das empresas, era ali um administrador, era um analista de sistema, não sistema, analista financeiro, um analista administrativo, começaram a migrar, né? Para criar aí as próprias telas do MS Framework. E isso justamente foi a grande promessa da DataSul. É que qualquer pessoa que fizesse um treinamento, que fizesse um entendimento mínimo aí da linguagem Progress, né, tivesse um conhecimento mínimo, não precisava ser nenhum especialista, conseguisse criar seus próprios programas, criar suas próprias telas, seguindo um manual de padrões. Então, um framework traz muito isso, são padrões. E esses padrões, né, eles estão nas telas Progress até hoje, né? Até hoje. Então, todas as telas, a maioria das telas da DataSul segue esse manual de padrões, segue esse conceito, né, do cadastro simples, do cadastro complexo, do cadastro pai-filho, do cadastro pai-filho atualiza filho, o cadastro pai-filho atualiza ambos, da telinha de formação, da, da tela de wizard, da tela de zoom. Então, foi criado-se um modelo padrão onde, através desses padrões, simplificasse e facilitasse a vida do desenvolvedor. Desenvolvedor não, né? Da pessoa que quisesse desenvolver, customizar o DataSul. Por que eu digo isso? Porque realmente, né, tem pessoas aqui que são da minha época aí, da época de 98, 99, do Magnus, quando começou o MS2. Quem é da nossa época sabe. Quem começou a criar programas não eram desenvolvedores. E isso, né, fez o quê?
que a TOTUS, né, na época da DataSul, né, da DataSul Joinville, alavancasse aí de uma forma muito rápida. Por quê? Isso permitiu que as empresas não só construíssem seus próprios programas, bem como também, né, outras franquias treinassem pessoas muito rápido, seguindo esse padrão, fazer um cursinho básico de Pros Caractere, um cursinho que na verdade na época era muito caro ainda, né, mas um cursinho básico de Pros Caractere, fazia um treinamento de DDK e pronto, a pessoa já saía programando. Não, e isso fez que muitas pessoas que não eram da área de tecnologia migrassem para a área de tecnologia. Como deve ter muitos aqui nessa live de hoje, aqui, muitos que eu até conheço, que passaram por esse processo. Que hoje são consultores e são desenvolvedores que desenvolvem um pouquinho em Progress, mas construíram aí legados, muitas telas em DDK. Até fazendo um pareto, né? O PY, que a TOTS construiu foi algo semelhante a isso, né? É um framework também, tem uma camada que tem um monte de componentes que são simples, fáceis, que seguindo o padrão, você consegue também customizar, criar telas UX, telas bacanas, seguindo o padrão do PY. O que muda entre um processo e outro? Hoje existe muito mais conhecimento, né? Você tem que conhecer um pouquinho de JavaScript, de HTML, de CSS, você tem que conhecer um pouquinho da linguagem web, desenvolvimento web, você tem que ter um conhecimento. No DDK, não. Você só precisava saber o quê? O básico de Progress. E isso, né, permitiu aí a evolução e o crescimento aí da plataforma TOTOS, da plataforma, na época da DataSul, é claro, da plataforma MS2, que teve aí as suas inúmeras versões, as suas inúmeras migrações. E esse DDK, né, o mesmo, foi melhorado, mas é o mesmo desde lá da época de 98, 2000 até hoje. É o mesmo. O que mudou? Algumas questões, uma coisinha ou outra, mas as templates são as mesmas. Quem tá aí sabe, né? Pode ter que colocar no chat aí, quem lembra dessa época aí, né? Do MS2, pode ter que fazer um comentário aí, porque era justamente isso. As pessoas começaram a migrar aí para a área de TI. E muitas pessoas aconteceu isso. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, vai falar da vantagem. Agora, a grande pergunta, né? Por que que eu tenho que aprender o DDK? Por que eu tenho que saber, né? Muita gente faz na raça, né? Eu conheço pessoas que fazem DDK, mas não entende o que ele está fazendo. Ele vê ali um programa que está pronto, ele deduz e vai fazendo. Mas outras pessoas realmente entendem o manual de padrões, entendem como é que funciona e aplica ali na íntegra esse processo. Então, isso a gente vai falar hoje, né? O que eu tenho que saber, alguns conceitos que são básicos, que são essenciais para a gente conseguir construir e seguir o manual de padrões, entender um pouquinho disso. O que é o manual de padrões, né? Como é que funciona? Como é que eu configuro isso? Então, vamos ver isso agora daqui a pouquinho, tudo isso na prática. Muito bem, muito bem. Então, DDK, né? Que para quem não sabe, o que significa DDK, né? Data Developer Kit, né? Ou seja, é um kit, é, um, é uma composição de programas que compõem um framework, né? Então, um framework é uma camada aí que vai facilitar a vida do desenvolvedor com componentes prontos, com telas prontas, onde ele vai só reutilizar esses componentes. E aí, né, a gente vai ver que tem todos aqueles conceitos de container, de frame, de browser e entender um pouquinho como é que funciona os Smart Objects, né? Como é que funciona isso? Então hoje a gente vai entender isso, vai entender que é os Smart Templates, né? Smart Templates. Então, para quem não sabe, o DDK é baseado em templates Smart. Os templates Smart é uma tecnologia da Progress, que a própria Progress criou. Ela foi lá do Progress 9 e usando as telas GUI, e aí, o que que a TOTOS fez, né? A TOTOS não, desculpa, a DataSul na época. Eles pegaram esses smart templates, esses componentes smarts, baseados já em smart links, vai conhecer isso um pouquinho, que são os smart links, que são os eventos, né? Os componentes de comunicação entre camadas, né? A gente vai entender que um programa ele tem camadas. Eu tenho um container, dentro do container eu tenho uma view, eu tenho um browser, um componente, né? Um objeto que eles se comunicam. Então, assim, o que eu tenho baseadamente, depois a gente vai falar um pouquinho, vai ver isso na prática, eu tenho uma Smart Query, eu tenho um Smart Container, eu tenho um Smart View, eu tenho um Smart Browser, eu tenho um Smart Navigator, né, que é o processador de navegação, eu tenho o componente Smart de botões, de inclusão, e tudo isso se comunicam entre si usando o Smart Links. Com isso, né,
Cria-se um processo simples, estruturado e escalável para mim conseguir construir uma série de programas. E aí você vai perguntar, nossa, André, mas por que eu tenho que criar uma view separada? Por que eu tenho que criar um browser separado? E depois eu tenho que unir tudo isso, né? Por que cada programa é separado? Por que o Smart Objects veio com esse conceito? É o conceito de reutilização, né? Então, o Smart Object traz um pouquinho disso, né? Eu tenho que reutilizar. Então, eu vou criar um browser, por exemplo, de clientes. Eu não vou criar um browser para utilizar só num programa. Eu crio um browser de clientes que eu vou utilizar em qualquer local que eu precisar exibir clientes. Eu crio uma view de exibição de clientes ou de emitentes. Então, essa view, eu vou utilizar ela em todos os lugares que eu precisar para visualizar os dados do meu cliente, seja na tela de inclusão, na tela de alteração ou simplesmente numa consulta. Então, os Smart Objects permite o quê? Escalabilidade, né? Então, se a gente pegar hoje no produto padrão, a gente vai ver que tem a mesma view que ela é reutilizada em vários programas. A mesma view é utilizada no programa de inclusão, no programa de consulta, ela é utilizada no programa X, no programa Y. O mesmo browser, né? O mesmo browser é utilizado em vários lugares. Por que isso? Porque é facilidade e escalabilidade. E isso permitiu o quê? Que módulos inteiros fossem construídos em tempo recorde, né? E foi aí que a linguagem Progress ganhou força, principalmente no Brasil. Imagina você construir um módulo inteiro em um mês. Era possível? Claro, sem muita questão complexa, sem muita regra de negócio. Era, usando os Smart Objects, você construiu um módulo em um mês. Com tela de cadastro, tela de movimentação, um mês você desenvolvia e você entregava um projeto. 2 meses entregava grandes projetos. Eu mesmo desenvolvi módulos inteiros, né? Usando o DDK e com velocidade recorde. Recorde. Por que recorde, né? Enquanto eu fazia em 4 horas um cadastro simples, por exemplo, usando uma tela DDK, que gastava 4 horas, que é a média um cadastro com poucos campos, eu tinha ali num processo usando outra linguagem, eu demorava 2 dias, 3 dias para fazer a mesma coisa. Programas que eu gastava um dia, uma tela mais complexa, eu gastava um dia, 2 dias para desenvolver, 3 dias, às vezes, uma tela, cadastro pai e filho, atualiza ambos, com um pouquinho mais de abas, com um pouquinho mais de campos. O que eu fazia? Eu gastava ali 2 dias, por exemplo, para fazer um programa desse no DDK e desenvolvendo um C Sharp, outras linguagens, eu gastava 5, 6, 7, 3 vezes mais. Então, essa produtividade ela foi essencial para o crescimento da ferramenta. O crescimento principalmente do Progress, né? Porque foi isso que o Progress ganhou força aqui, né? Por isso que teve tanta aderência do MS, por isso que cresceu muito o framework DataSul. Por isso que ele ganhou tanto volume, a TOTS ganhou tanto mercado na época da DataSul. Por isso, porque era muito simples, era muito fácil e as pessoas aprendiam muito rápido, né? Eu já falei aqui na nossa live, o Progress é uma das linguagens mais fáceis que tem de entender. O DDK é mais simples ainda. Muitas pessoas que não eram nem programadores, mal sabiam usar um for each, aprender o for each na raça, sabiam dar um find na raça, seguindo o manual de templates, conseguia construir suas próprias telas. Um contador, um cara da área de contabilidade, mexia com Excel, mexia com Lotus 1, 2, 3. Ele começou a pegar ali o passo a passo e fazia uma tela DDK funcional. E é justamente isso, a tela DDK é isso, é seguir um passo a passo, é uma receita de bolo. Olha que legal. Então, André, você está falando que é isso, é uma receita de bolo. Se eu souber seguir a receita de bolo, eu faço qualquer programa. É isso mesmo. Se você souber seguir o manual de padrões, você faz qualquer programa. Por que muita gente tem dificuldade? Primeiro que já bate cabeça onde? No começo, na hora de configurar o ambiente, né? Não sabe configurar os templates corretamente. Aí configura o DDK, configura de forma incorreta, pega include antiga, pega ProPerf com programas dos objetos ADMs do Progress com versão incorreta, e isso gera uma série de transtornos. Às vezes eu já vi pessoas ficar, às vezes, uma semana na tela com um problema de DDK, com um problema no pacote DDK. Então,
Por que está usando um DDK antigo, está usando a versão antiga, tem no ProPath, às vezes, uma versão de uma include antiga, e isso, né, gera aí uma série de problemas e a pessoa não consegue andar. Então, configurar o ambiente corretamente é o ponto essencial e de partida para se começar a construir qualquer estrutura, qualquer programa DDK. Então, primeiro ponto, a gente vai aprender isso. Como configurar um ambiente DDK, né? Como que eu configuro? Como que eu deixo meu ambiente pronto? Como é que tem que ser meu ProPath? Muito bem, vamos começar agora com esse processo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vou compartilhar a tela só um minutinho. Deixa eu jogar aqui para outra tela. A gente vai entender agora a questão de como configurar corretamente o meu ambiente DDK. Vamos lá, compartilhamento. Deixa eu dar um share, né? Share, muito bem. Vou compartilhar minha tela 1. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, vou fechar aqui meu ambiente, vou abrir um ambiente novo, né? Não vou salvar, deixa eu ver se eu salvo isso daqui. Vou salvar sim, aqui é da última live, está aberto. Vamos lá. Bom, primeiramente, né, para quem não sabe, né, para desenvolver em DDK, a gente usa o app Builder, né? O app Builder ele pode ser muito simples, acessado aí pela janela aí de desenvolvimento. Eu vou entrar aqui do zero para vocês aprenderem, né? Mas eu vou pegar aqui minha tela, eu tenho aqui no meu D aqui, ó, uma página chamada ScriptZema, eu tenho um atalho, né, já com o ini configurado. Esse ini já tem todo o ProPath aqui do DataSur, já tem todo o ProPath do DataSur, então eu vou entrar aqui no meu ambiente. Vou entrar aqui no meu ambiente, ó, ProIn, e aí qual que é o X da questão, né? O X da questão é o seguinte, primeiro, né, como que eu começo a desenvolver como é que eu começo a desenvolver? Eu tenho que entender o seguinte, o desenvolvimento ocorre, né, no app Builder, né? Então a gente já tem aí o OpenEdge Studio, já trabalha no ambiente mais web, ambiente orientado a objeto. Aqui não tem orientação a objeto, né? O app Builder eu tenho que ter uma licença, tá? Exclusiva para mim poder habilitar o app Builder. Então, tem o app Builder. Se eu não tiver habilitado, é porque a sua licença, né, não dá direito a usar o app Builder. Isso é muito importante porque algumas pessoas têm a licença do Open Studio, OpenEdge Develop Studio. O OpenEdge Develop Studio não é a mesma licença do OpenEdge Studio, porque o OpenEdge Studio dá direito ao app Builder. A licença do OpenEdge Develop Studio dá a licença lá do ambiente baseado no ambiente de orientação a objeto, que é outra interface parecido aí com um ambiente diferente, não é esse, tá? Então a gente já viu na nossa live anterior, a gente aprendeu na live o OpenEdge Develop Studio, não é esse ambiente, tá? Aqui é o app Builder, é uma ferramenta exclusiva para criação de forms dentro do meu ambiente Progress, ok? Então tá aqui meu app Builder, o Progress Full. Então, como é que eu começo, né? Primeiro contexto muito especial que eu tenho que ter como processo é o ProPath. Onde todo mundo se perde é no ProPath. Por que o ProPath? O ProPath ele é essencial para mim ter uma boa configuração do meu processo. Então, para quem não sabe, né? Antigamente, o DDK eu tinha que configurar ele à parte no meu ambiente. Eu tinha que baixar ele da TOTS. De uma época ele era cobrado, inclusive a TOTS vendia o DDK como uma ferramenta separada. Hoje não, isso já está embutido na plataforma. Isso já faz parte, dentro do ambiente, né? Dentro do ambiente de instalação do TOTS, para quem não sabe, vou entrar aqui com vocês, ó, dentro do TOTS. Eu tenho aqui uma pasta, né? Chamada DDK. O que chama essa pasta DDK? É nada mais, nada menos que todas as templates de desenvolvimento, tá? E as bibliotecas, que a gente vai conhecer um pouco, né? As bibliotecas, elas ficam aqui, ó, dentro do Progress, né? Tem aqui Progress, as Smart, né? As telas Smart, os Team Templates, que é usado aí para janelas TPY e outras coisas. E um próprio DBO, que é a parte de DBO, que é outra dos Business Objects, né? Que é a biblioteca do Business Objects, das BOs. Tem um padrão também para BOs, para quem não sabe, tem um manual de padrões para BOs. Então, a TOS passou na evolução, né? Quando chegou ali no PD 4000, veio a época das DBOs. O que são as DBOs? As DBOs Business Objects. Então, eu tinha a DDK, só que a DDK começaram a consumir o quê? As Business Objects, ou seja, são todos os métodos aí de negócio encapsulados dentro das BOs, né? Então, para quem trabalha aí com as BO DI 317, as BO de cálculo de notas, são todas BOs, né? O Business Objects
de negócio, onde tem todo mundo encapsulado, né? Então, é outro processo, a gente vai falar isso outro dia, a gente vai falar desse outra live falando das BOs. Hoje a gente vai falar exclusivamente de DDK. Então, basicamente é isso. Então, hoje eu não preciso, né, ter uma pasta de DDK. E essa é outra dica, tá? Anota aí. Muita gente, às vezes, deixa um diretório DDK antigo, que veio lá do MS2, coisa que veio vindo. Não pode. Se você pegar a versão incorreta de includes, você vai ter problema, né? Hoje, se faltar uma include do Progress, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Google e fazer download da pasta Source. Então, no Progress, eu tenho uma pasta chamada Source, né? Isso é importante dentro do Progress. Eu vou entrar aqui dentro do Progress 11, mas o Progress é a mesma coisa, né? Eu tenho a pasta Source. O que são Source, né? Eu tenho as bibliotecas são necessárias. Às vezes essas bibliotecas, elas faltam, essas bibliotecas aqui, dentro do meu ambiente. Então, se eu não tiver essas bibliotecas, eu posso baixar essas bibliotecas da própria internet. Eu dou no Google Download, Source, SRC, do Progress OpenEdge. Eu consigo baixar no próprio site da Progress para baixar. Então, eu preciso ter esses objetos atualizados, baixados. Normalmente, quando eu tenho o Progress Full, eu instalo o Progress Full, ele já instala todas as bibliotecas necessárias. Mas às vezes, depende da versão do Pro, depende da versão, essa pasta Source ela pode vir incompleta, né? Mas eu consigo baixar isso aqui na internet, essa pasta completinha aí para a versão do Progress que você estiver trabalhando. Seja do Progress 11 ou seja do Progress 12, né? Eu vou pegar o Progress 12 aqui também, eu tenho o Progress 12, né? Eu tenho também a pasta Source, eu tenho que estar com ela atualizada com a opção Developer. Então tem como baixar, né? Isso aqui. É só você googar aí, ó, Download Source Progress, né? Põe a pressão do Progress, você vai ter um link para baixar do Progress, você já tem um local para baixar aí com todo o template. Então tem aí as includes que são necessárias, né? Na pasta DM, nas pastas DM2, que é utilizada também. Se essas includes estiver faltando, eu vou ter problema aí do meu processo de DDK. Então, outra dica é essa, né? Então, vou começar a desenvolver. Busca aí na página, busca na página do Progress, baixa os sources. O que são sources? São as fontes das includes das Smart Templates. Tá? Todos os meus objetos de imagem eu tenho os fontes. Então, os search são os fontes. Eu consigo, inclusive, as bibliotecas PL, tá? Para quem não sabe, eu consigo extrair essas bibliotecas utilizando esse componente aqui, ó, extract PL, tá? Eu jogo aqui no CMD ou no ProEnv, eu dou um extract PL, o nome da biblioteca, e eu pego todas essas includes, todos os componentes de objetos, programas.p.i, e eu extraio isso para mim ter acesso às includes, e eu dou o quê? Eu ganho facilidade na hora de desenvolver, tá? Até mesmo, às vezes acontece até algum bugzinho, você consegue até corrigir aí no próprio fonte, já aconteceu, né? Tinha um bugzinho de alguma variável errada, você consegue corrigir. Então, é outra dica. Muito bem, né? Então, vamos lá. Começando, né? A gente já viu o nosso app Builder, então, primeiro requisito básico, tá? Hoje, que eu vou começar. Minha pasta DDK, tá? É importante que ela esteja no começo da aplicação, tá? Veja que a pasta DDK, que ela não está aqui, ó. Ela não está, a gente tem que colocar ela. Então, hoje, para evitar que eu pego includes antigas, includes desnecessárias aí de outros específicos, muita gente costuma colocar includes do DDK, por exemplo, na pasta Source, dentro da pasta ESP. Às vezes tem um include lá que é de 2000, sabe de quando? 1990, 2010, 2015, e essas includes atrapalham. Então tem que ter um cuidado, né, com essas includes que ficam dentro dos meus específicos, dentro da pasta ESP. Então é um ponto importante, eu tenho que ter um discernimento quanto a isso. Bom, primeiro requisito básico, tá? Minha pasta DDK, ela tem que estar, né, acima de tudo. André, ela precisa estar acima de tudo? Não, se eu tiver certeza, tá? Se eu tiver certeza que ela não tem nenhum outro local que vai ter programas duplicados. Como eu tenho certeza disso? Muito difícil. Então, eu sempre recomendo que minha pasta DDK esteja antes, né, de tudo. Depois da pasta Source do Progress está aqui, depois a gente pode mudar ela de lugar, né? O Source é muito importante. Então, a gente tem que ter esses dois diretórios. E outra coisa que eu não posso esquecer, né, são as bibliotecas, né? Todas as bibliotecas aqui, ela tem que estar no seu ProPath, né? O ADDict, o ADI com o ADUB, né? Todas essas bibliotecas PL, são as bibliotecas do Progress, elas precisam estar aqui no seu INI, né? Mas normalmente, né, no INI do DataStore padrão já tem essas bibliotecas, eu não preciso me preocupar. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Então, essas aqui do Business Logic, eu uso mais o OpenNet Core, vou usar mais para as APIs do MS, das APIs, né, da parte web,
APIs REST, consumo de APIs REST, esse aqui eu uso para API REST, mas as demais é importante que estejam todas aqui. A pasta source, né? Normalmente ela é utilizada algumas includes que falta é reposta por essa pasta aqui. Então, normalmente aí, se você tiver algum problema, você tem que subir essa pasta já logo abaixo ali do DDK. Bom, primeiramente é isso. Agora a pergunta é, então André, você está falando que só com o DDK que eu tenho hoje no produto padrão, eu não preciso configurar o DDK? É isso mesmo, só com o DDK do produto padrão você consegue criar aí as suas templates, as suas telas, você não precisa baixar um DDK customizado, né? Porque a TOTS já libera correções o tempo todo nessa pasta DDK. Então, eu tenho que sempre utilizar como base o DDK do produto. Ah, pode ter bang? Pode, mas se eu tenho bang, eu abro chamado para TOTS. Ah, mas eu posso abrir chamado para TOTS para questão de DDK? Pode. Por quê? Isso já está incorporado no produto. Já está incorporado no produto, eu posso abrir um chamado para TOTS. Se eu garantir que eu não vou ter nenhum ProPath, aquela include, eu dei um save naquela include, ela tem que pegar de 3 lugares. Ela tem que pegar da pasta DDK, ou da pasta MS2 include, né, que eu tenho a pasta include MS2, ou da minha pasta source, né, do Progress. Então, se tiver caindo isso aqui, se eu tiver com o meu ambiente correto, isso vai funcionar. Então, o primeiro passo é esse. Então, meu ProPath tem que estar bonitinho, tá? E cuidado com as pastas includes, as pastas que ficam aí dentro do ambiente ESP. Eu já peguei casos de ambientes de clientes aí que eu tenho duplicidade de include em tudo quanto é pasta, né? Tem uma pasta lá, compras, dentro de compras tem lá as templates. Aí tem uma pasta lá, pedidos, tem outra pasta template. Então isso tem que ter cuidado, né? Eu não posso ficar duplicando, isso vai gerar problemas aí na hora de construir as suas telas. Bom, primeiramente, esse aqui é um primeiro processo, né? Ajustar o ProPath, ajustei. Segundo ponto, né? Eu tenho que importar as minhas templates, né? Como que eu faço isso? É muito simples, né? Para quem não sabe, né, quando eu abro o DataSul, ele abre aqui o menu de paleta, né? O menu de paleta. Então, quando você abre os objetos Smart, não vem de forma padrão. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, menu, vou dar um User Custom, né? Isso aqui é importante. O que que eu tenho que fazer? Tá vendo que aqui, ó, tem todos os objetos Smart, só que esse objeto Smart aqui é do Progress, não é o meu objeto Smart que eu quero usar no meu DDK. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar as minhas bibliotecas, meus objetos, que são objetos.cst, dentro do meu processo de DDK. Como que eu faço isso? É muito simples, né? Eu vou aqui, dou um add, vou dar files e vou lá, dentro da minha pasta DDK, selecionar isso. André, mas é a pasta do produto? É a pasta do produto que eu tenho que pegar. Eu não posso pegar uma outra pasta, porque você está pegando um template desatualizado, né? Então, tem que ser o DDK do produto. Então, vou aqui, ó, TOTOS, vou pegar aqui meu ambiente atual que eu estou trabalhando, ó, TOTOS, DataSul, DataSul Zeus, ERP, aí dentro do produto tem a pasta DDK. E aqui bem no finalzinho do DDK, eu tenho aqui os meus objetos. Então, basicamente, qual que eu vou inserir primeiro? O DBO eu preciso? Não preciso, porque você não vai trabalhar com business objects. O Progress, sim, que é os objetos padrão do Progress, né? As bibliotecas padrão do Progress. Vou adicionar, né? André, mas se eu quiser colocar os objetos ali, o outro DBO, posso colocar? Pode, tá? Não vai ter problema. Mas, em tese, nesse momento você não precisa dele, tá? O Smart, principalmente, o que são Smart? Smart são as Smart Templates, são as templates Smart, justamente são os padrões de tela que a gente vai utilizar, ok? Então, vamos colocar as telas Smart. Eu não posso, vamos fazer isso, vou dar OK. E vou adicionar de novo, né? Não posso esquecer. As Team Templates eu preciso? As Team Templates não, né? As Team Templates eu só vou trabalhar com tela especial, algumas telas TTI, outras telas não especiais. Eu não preciso colocar as Team Templates, então não vou colocar por enquanto, tá? As Team Templates. Muito bem. Qual que é o segundo passo, né? As minhas bibliotecas, né, específicas na pasta DDK tem que estar antes das bibliotecas do Progress, não preciso remover, mas eu vou mover ela para cima. Eu daqui um move app, ó, coloco a objeto Progress e depois eu coloco a minha biblioteca Smart. Isso aqui é padrão, tá? Não remova da Progress, deixa da Progress aqui as bibliotecas padrões e vou dar um OK. Veja que ele faz um rebuild, né, dos componentes. E veja que aumentou bastante botões a mais aqui, ó. Ele não deu nenhum erro. Para mim não perder, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, né? Porque é o seguinte, se eu fechar o DataSul, o app build agora, o que vai acontecer? Tudo isso que eu fiz eu vou perder, né? Então, outra dica, para não perder as configurações de
adicionar os objetos, meus Smart Objects, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que salvar a minha paleta. Eu venho aqui, User, Options e Save Palette. Então, tem que salvar a minha paleta, né? Vou dar um Save Palette e aí pronto. Agora sim, né? Quer dizer o quê? Que agora eu posso fechar, né? Fechar o meu DataSul, posso fechar meu App Builder e eu não vou perder as minhas configurações. Então, muita gente não sabe disso. O que acontece? Ele configura, ao que ele entra, perdeu. Aí vai lá, configura de novo. Ele entra, configura, perdeu. Vai lá, configura de novo. Então, isso é muito importante, tá? Então, vou dar um save. Beleza. Então, o que aconteceu agora? A partir de agora, quando eu dou um botão incluir, vai aparecer isso daqui, ó. O Windows Cadastro Simples, Cadastro Alteração, Cadastro Simples Inclusão, Cadastro Complexo. O que são isso? São os padrões da TOTOS. Então, aqui, ó, as janelas principais, os containers. O que são containers? São janelas masters, né? Então, vamos dar um Windows Cadastro Simples aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Isso daqui é um container, né? Isso aqui é um container. Veja que um container já tem dois objetos, né? Tem um Smart, que um Smart Navega, um HP Navega, e tem outro Smart Object, que é o CAD Sim. Que são isso? São Smart Objects, já vem pré-configurado, já tem todos os botões de navegação, todos os botões de inclusão, alteração, exclusão, para salvar, para cancelar, vem tudo prontinho. E o HP XREL, que são os botões para você ter aí as consultas e relatórios personalizados e o botão de sair. Então, o que você está me falando, André, é o seguinte, legal. Então, isso aqui que é isso? Isso é um container, né? O que é um container? Um container é um tipo de objeto que não pode aceitar fields ou frame diretamente nele. Ele não pode aceitar. Um container só aceita o quê? Smart Objects. O que são Smart Objects? O que eu posso ter um Smart Objects? São Smart Views, são Smart Painels, são, os painels já tem aqui, já tem os Smart Painels, são esses, né, os Smart Painels, esses aqui são Smart Painels, são Smart Browsers, ou, né, Smart Queries. Então, basicamente, para mim ter um cadastro simples, eu preciso de três componentes, quatro componentes básicos. O Smart Container, que já está aqui, o Smart Container. Eu preciso do Smart os objetos Smart Bar são esses aqui. Então, tá aqui, ó, objeto de barra, são os objetos de navegação, de cadastro e de saída. E os Smart Views, né, que eu tenho que ter uma Smart View, eu tenho Smart Query, isso é importante. Todo programa, né, se comunica com a tabela através de uma query. Isso é outra coisa importante, tá? Tem que ter uma query. O que é uma query, né? Ele que vai fazer o select, que vai dar o next, vai dar o prev, que vai dar o last, vai dar o previous. Então, como que esse componente aqui se comunica com a view? Eu tenho uma Smart Query aqui, a gente vai ver isso. A gente tem uma Smart Query e essa Smart Query comunica com a view, né? Olha que legal. Então, tá me falando isso, André? Então, você tá me falando que esse componente, né, o HP Navega, meu Smart Toolbar, ele se comunica com a query e a query se comunica com a view ou com o browser. É isso mesmo, né? Então a gente vai ver que ele passa, né? Tem vários tipos de smart links. O que são smart links, né? São eventos onde, através de ações, né, de um determinado botão, de um determinado smart container, ele dispara um evento de comunicação entre camadas, né? Quem são essas camadas? O smart container fala com a Smart Query, o Smart Toolbar fala com a Query, que fala com a View, e automaticamente eles mandam status, né, que chama de status. Esses status são passados, que são a página de status, e através desses status eles vão habilitando, desabilitando campos, passa o rodízio do objeto, qual que é o próximo, qual que é o próximo, e através disso você manipula o quê? Os eventos, que é enable, disable, initialize, assign, add, validate, enfim, todos os eventos associados a um Smart, a uma tela Smart. André, então você me falando que a gente viu lá de um PC na live anterior é a mesma coisa? Isso é a mesma coisa. Então, todos aqueles eventos veio do padrão de Smart Objects. Então, é a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu entendo bem os conceitos de criar uma tela DDK, fica muito mais fácil eu criar o PCs, eu customizar o PCs nas telas de cadastro do TOTOS DataSul. Então,
Por isso que eu falo, isso daqui, entender isso é primordial. Ah, André, mas vai morrer isso daqui. Daqui quantos anos? 3, 4 anos, talvez, mas vai morrer. Só que daqui até lá tem muito chão. E outra coisa, mesmo que você queira migrar, você quer fazer parte desse processo de migração dessas janelas para o ambiente novo, o ambiente web, as APIs, você precisa saber disso. Como é que você vai ler uma tela que você não entende o padrão? Como é que você vai ler uma tela que você não sabe como ela é construída? Para você converter ela com um padrão de REST API, de um padrão de PY. Então você precisa entender de qualquer forma. Ou se você não vai fazer mais, ah, André, mas se eu vou construir hoje, eu vou construir uma tela ainda DDK? Aí é escolha, tá? Eu recomendo que já faça para a tela PY. Só que as telas PY têm o lado bom e o lado ruim. O lado bom, né? Que elas ainda duram bastante tempo, demanda muito mais esforço que uma tela DDK. Enquanto eu faço uma tela DDK e um cadastro simples em poucos minutos, com poucos campos, uma tela PY, eu vou gastar aí bem mais tempo. Então ainda é mais rápido eu fazer uma tela DDK hoje. Então é questão de estratégia. Então dá para construir tela DDK hoje ainda dá. Aí é questão de cada um tomar a decisão que melhor se enquadra dentro do processo. Uma coisa interessante, tá? Quando eu configuro a versão correta, ele já me dá isso daqui, ó, passo a passo para a construção de um cadastro simples, ó. Criar um Smart Query, né? Utilizar o estilo Custom Queryization. Então ele já te dá um passo a passo, tá? Se você tiver com o ProPath correto, tiver 100%, ele te dá esse processo. Só que isso aqui às vezes não é suficiente, né? Para mim conseguir realmente ter qualidade no meu código, eu preciso de um documento padrão que chama Manual de Padrões. Esse vai ser o teu guia na construção de telas DDK. Não só na construção, como também de entendimento e fazer tudo isso. Porque o que é o Manual de Padrões? É um passo a passo que te ensina a construir. André, se você seguir o passo a passo, eu não preciso nem saber muita coisa. É isso mesmo, você seguir o passo a passo, tu não precisa saber muita coisa. Claro, tem os detalhezinhos, tem um detalhe ali. Mas se você seguir o passo a passo, é simples. Qualquer pessoa iniciante, eu digo iniciante em Progress, já sai fazendo telas fantásticas, processos fantásticos. Não precisa ser nenhum especialista. Qualquer aluno iniciante. Ah, mas eu já sei programar em PHP, já sei programar em C Sharp. Eu só fiz o treinamento lá em Nova Academia, aquele treinamento lá, um treinamento de o treinamento da Nova Academia de Progress Básico, Progress Caractere, lá de boas práticas. Só com aquele treinamento eu já consigo, então, começar a construir um DDK, você já consegue. Então, isso que é legal, né? Então, se você seguir o manual de padrões, não tem erro. Agora, a pergunta, né? Onde está o manual de padrões, né? Então, dica de verão, né? Muita gente não sabe, mas dentro da instalação do próprio DataSul, a gente já tem isso disponível, né? Então, vamos entender onde a gente acha o manual de padrões. Bom, a gente viu, né, que dentro da instalação do produto, né, eu tenho a pasta DDK, ó, DataSul Zeus, ó, dentro aqui da pasta RP, eu tenho DDK, né? Cadê aqui, ó, DDK, Data Developer Kit. Tá aqui, né, onde tem. Então aqui eu tenho todas as minhas configurações e eu tenho aqui uma pastinha muito especial chamada Manual. Então é isso mesmo, falando que o manual já acompanha a instalação do produto padrão. É isso mesmo, o manual já acompanha a instalação do produto padrão. Muita gente não sabe disso, tá? Eu tenho a parte aqui manual e aqui dentro de manual, né, eu tenho vários manuais, né? Mas o que interessa para a gente agora é o manual de padrões, que é isso aqui, ó, manual de padrões. O que é isso aqui? É o passo a passo, vai te dar aí todo explicativo das includes, telas, todos os padrões, né? Progress, ó, aí, ó, manual de padrões, ó, tá aqui, de programação MS2, tá aqui. E aí, é claro, né, eu tenho que seguir, né, esse manual. Então, veja que eu tenho um menu aqui, tem um monte de coisa, a gente não vai hoje se estender muito nele, mas depois você olha aí com calma, você pega ele, já tem disponivelmente de vocês. Então, aqui que eu tenho vários capítulos, né? A parte padrão de dicionário de dados, estrutura de diretórios, né, do MS2. Eu tenho aqui toda a parte de nomenclaturas, que é importantíssimo, gente. Tem que saber a nomenclatura, padrão de passo, padrão de programas, dump name de tabelas. Eu tenho que seguir um padrão no meu ambiente. Isso aqui te dá já a direção, como a TOTOS padroniza, como a TOTOS usa. Eu já vou ter uma visão diferenciada dos padrões. Eu já vou saber me localizar dentro dos programas da DataSul, né?
Aí as includes, ó, programas includes, já tem todo aqui um detalhe das principais includes padrões do produto padrão. Então, eu vim aqui, ó, tem, né, ele fala um pouquinho, e aí, fala das UITs, fala os padrões de botões, então tem todo padrão de variáveis, né? Isso é importante, né? As pessoas não usam, né? Então, como é que eu uso o C, quanto que eu uso o I, quanto que eu uso o DA, o DE. Então, tem tudo isso aqui de renda, ó, usa o H, o logical, o how, né? Então, isso que é importante. Por quê? É o padrão que a TOTUS usa e é o padrão que eu deveria utilizar também. Por quê? Eu sigo o mesmo conceito da TOTUS, né? Ó, padrões para buffers, né? Para buffers, para frame, parâmetro, toda a parte de nomenclatura está aqui. Então isso é importantíssimo porque isso vai padronizar e criar não só isso, mas um entendimento até facilitado dos programas que já existem no seu ambiente, né? Quando você for desenvolver um APC, então quando você vê um F, você já sabe que é uma frame. Você vê um P, você sabe que é um parâmetro, né? Um S, você sabe que é um string. Então isso aqui é importante que dá para você já uma direção de nomes e um padrão aí, porque são de boas práticas, de qualidade de implementação, né? Então, muito bem, a gente não vai ter, a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque tem bastante coisa, e aqui começa a ter os padrões, né? Os padrões de tela. Mas aqui você só apresenta os padrões, não é muita coisa. O que importa para a gente é o seguinte, né? Eu tenho aqui um capítulo que é como construir uma tela cadastro simples, como construir uma tela cadastro complexo, como construir uma tela cadastro pai, filho, atualiza ambos. Então, para cada padrãozinho, né, um relatório, tem um modelo de RP aqui com saída de frame, de string, tem tudo aqui. É só usar, né? E muita gente não sabe disso. Esse manual ele é gigante, mas não é para você ler ele linha a linha. É para você é um manual de padrões. Você vai usar ele quando você construir o seu padrão. Quando você aprende, você nem precisa mais desse manual. Eu mesmo não uso esse manual, que eu não preciso. Mas se você está começando, né? O manual de padrões é importante, porque você precisa, né, de alguns processos. Ó, inclusive, ó, isso aqui tem aquela questão, ó, o TWin, ó, que é um utilitário muito, muito bom. Então tem todos os métodos, ó, que eu tenho, ó. Então isso que é muito bom, né? Dá muita coisa bacana, dá muita visão do processo. E tem muito exemplo, né, que eu vou aí utilizar, que dá para dar Ctrl+C, Ctrl+E, ó. Bloquear uma racha da janela, tá aqui, ó. Não quero que o cara raça a janela. Já tem um método pronto aqui. Então tem muito exemplo. A gente não vai passar tudo, né? Então, ó, o System Menu Item, o menu, né? O Close, Maximize, eu quero tirar o botão de maximizar da tela, ó. Tem um método aqui pronto. Tem muita coisa pronta aqui que eu consigo reutilizar. É isso aí, Francisco. É a Bíblia do Desenvolvimento, DDK, justamente. Então, aqui tem muita informação bacana, né? Tem muita, include de e-mail, de envio de e-mail, include de notificação, cara, tem include de tudo aqui. Tem que olhar no menu, você precisa o que você precisa e usar, tá? Tem muita coisa bacana, né? Ó, variáveis de ambiente, ó, tem muita coisa bacana. Mas o que interessa pra gente agora, né? Não são essas includes, a gente vai saltar essas includes aqui, a gente vai direto no manual de padrões, né? Ao TP, ao T.zip, para zipar arquivos, ó, tem utilitário para tudo, né? Tem utilitário para tudo aqui. Então isso é bacana que você já pode pegar, sair usando, ó, até um utilitário para gerar XML, para quem não sabe, né? Tem um utilitário para gerar XML, né? Tem o Faceit, né? Que foi que a TOTS aplicou e tem muita coisa bacana aqui, tá? Isso está em todo mundo que tem o DataSul instalado, esse manual tá lá, tá? Ah, André, mas eu não tenho DataSul, eu queria esse manual. Pede para mim aqui, manda mensagem no Zap lá na Nova Academia que a gente envia para vocês também. Não tem problema, tá? Não vou subir isso lá na Nova Academia porque não tem por que eu subir lá, porque todo mundo que tem DataSul instalado já está lá no ambiente. Ah, eu não tenho, eu queria? Manda mensagem que a gente manda para vocês, tá? Enfim. Tem muita coisa bacana, né? Falando de includes, a include de autenticação, ó. Então tem muita. A gente não vai parar nisso aqui, né? Tem a parte de tradução, né? De tradução de variáveis, literais, tá tudo aqui, tá? E é legal que aqui a gente entende como é que funciona, né? Às vezes você pega uma tela DataSul, você pega um código-fonte DataSul, você não sabe por que que está usando aquilo. Você não sabe por que aquilo está acontecendo. Aqui você entende, o que você tem o padrão, né? Com o padrão, ao que você bate o olho, você fala, aqui no RP ele usa essa procedure aqui por causa disso. Ele usa essa include por causa disso, porque essa include está aqui, né?
Ele explica como é que usa essa include, né? Então tem todo o passo a passo aqui, legalzinho, bonitinho, tá? Então isso tem muito mais, tá? Eu nem cheguei na parte de utilitários. Na parte de utilitários tem muita coisa bacana na parte de utilitários, né? Nem cheguei lá, tá? Tá ainda falando de tradução, estamos falando aí de muita coisa bacana. Isso aqui eu só estou passando rapidamente, que não é o nosso foco. É só para vocês saberem que existem e vão buscar isso aqui, vão ler, vão dar uma olhada, olhem com calma. Não, igual eu falei, isso aqui não é para você ler igual você lê um livro, é para você saber onde está, saber localizar e utilizar à medida que você for precisar, tá? É aquele manualzinho que você tem que carregar debaixo do braço, que você tem que deixar ali para a hora que você mais precisar, né? Então você tem que deixar ali, opa, preciso. Esse é um manual só de DDK, tá? Tem um manual de DBO, tem outros manuais bacanas ali, tá? Estou falando só de um, tá? A gente não está falando dos outros. Ok? Muito bem. Ó, o TP Mensa, né, que muita gente utiliza, tá? Tem aqui todo o padrão. E vamos continuar aqui, né? Até a gente chegar aqui no nosso processo que a gente quer, tá? Bom, vamos descendo, né? Que tem outros exemplos de includes e tudo mais. Estamos chegando aqui na parte onde eu interesso, né? Ó, a parte list itens, diferença, list itens, list pairs, tudo que a gente tem aí no dia a dia, né? Toda a parte de view as, como é que cria um list item pairs, ó. Tem tudo isso aqui bonitinho, documentado e pronto, né? Só usar. Então, muita coisa de valor, muita coisa legal, que as pessoas às vezes ficam aí batendo cabeça e tá aqui, de mão beijada, né? Só não sabem que existem. Muito bem, vamos lá. Deixa eu passar aqui a parte de variáveis mais rapidamente. Para a gente chegar até no nosso manual de padrões. Eu ia voltar para o menu, mas já conheci aqui, ó. Então, o capítulo 8, ó, anotem aí, o capítulo 8, tá? Exatamente na página 140, a gente começa construindo programas e suas técnicas. O que é isso daqui? É o passo a passo de como você vai construir uma tela DDK. André, então é isso? É só seguir o passo a passo? É isso, é só seguir o passo a passo. É só seguir o passo a passo, não tem como errar. Ó, aqui ó, verificar se existe uma Smart Query para a tabela que deseja construir. Um cara assim, caso não existe, criar uma nova tabela usando Custom Query Wizard. Aí aqui muita gente se perde. O que é um Custom Query Wizard? Como que eu acho isso? A gente vai ver isso agora, como é que eu faço isso daqui. É muito simples, né? Então, eu vou vir aqui, né? Então, eu tenho um Smart Query aqui? Não tenho um Smart Query. Então, eu vou vir aqui, vou dar incluir, né? Um new, e vou achar aqui o meu Custom Query Wizard. É justamente igualzinho está escrito lá, Custom Query Wizard. Então, eu tenho aqui minhas custom, meus objetos custom, ó. Custom Browser, Custom Browser Digita, Custom Browser Formação, Custom Browser, enfim, consulta, Browser Digitação, né? Já tem um Browser de digitação pronto. É isso mesmo, Browser de digitação pronto, né? Eu tenho que ter aqui uma Custom Query Wizard. Se eu não tiver esse objeto aqui, está errado minha configuração do DDK. Então, muita gente às vezes não consegue se achar, por quê? Porque não tem esse objeto. Outra coisa importante, pessoal. Aqui tem a Smart Query. Ah, vou usar a Smart Query. Não. Aqui tem as configurações de troca de parâmetros Smart Links. Tem, tem métodos que são criados que é exclusivo do DDK. Então, muita gente bate cabeça com browser, pesquisa, vá para porque usa o componente errado, né? Se é o Custom Query Wizard, tem que ser o Custom Query Wizard, não posso usar outro. Eu não posso usar outro, tem que ser esse, porque tem alguns métodos de initialize, de enable, de passagem de parâmetros que tem que ser exclusivos, né? Principalmente de passagem de parâmetros. Se usa um raw table, se usa um objeto raw edit, se passa um raw edit, se ele usa uma temp table, um raw table, enfim, tem várias formas que os componentes se conversam. Se eu usar um objeto errado, não vai funcionar, tá? Então, muito bem, ó, vou fazer aqui, ó, muito simples, ó. Eu dou um next. Aí aqui tem alguns segredos, mesmo a gente tem dúvida aqui. Eu vou adicionar uma query externa, uma tabela externa ou não? Aqui tem uma dica de muito valor para vocês. É o seguinte: onde que eu tenho que adicionar um external table? External table só faz sentido quando, por exemplo, eu já tenho um programa, um container que já tem um RAWD de uma tabela master e eu tenho, por exemplo, uma outra subquery que eu quero
vincular a minha subquery com aquela query principal. Eu quero vincular duas queries. Aí eu jogo um external table, que pode estar na minha tela de sum, e eu faço um where, um join entre as duas queries. É só em casos específicos, em subqueries, tá? Sempre que for query principal, seja query de browser, query de zoom, query de view, query de container, qualquer tipo de query que eu vou criar, né? Query de smart, de tela create, de tela enfim, depende da janela. Eu nunca vou usar um external table, tá? External table, em alguns casos específicos, se eu tiver alguma tabela na memória, eu preciso fazer um vínculo com aquela external table. Eu já tenho uma tabela compartilhada e eu quero fazer um vínculo com a tabela. Eu uso o external table. Nesse caso, não. Sempre as external tables eu não preciso adicionar. Então, nesse ponto eu não preciso fazer, eu dou um next. Agora sim eu vou definir a minha query, né? Então, para a gente começar aqui, né? Eu posso usar quantas tabelas eu quiser, mas normalmente uma tabela por vez você utiliza, dá para usar mais de uma tabela, mas a query simplesmente é a tabela principal, né? Não vai ter, uma tabela pai, uma tabela inteira, não, uma tabela pai que vai gerenciar, né, a navegação da sua tela. Então, você tem que pensar, pô, vou fazer um cadastro do quê, né? Então, é um cadastro de clientes, então tem que ser uma tabela de clientes ou de emitentes, e assim por diante. Eu vou pegar uma tabela aqui, a tabela de treino, que eu tenho meu banco customer aqui, ó. Minha tabela customer, né? O que é a tabela customer, né? São meus clientes, né? Tá aqui minha tabela customer do meu banco. E aí, muito bem. Aí tem algumas dicas aqui que é importante, né? É, eu criei minha tabela, né? E eu posso vir aqui, né? Como eu não tenho a external table, eu não tenho join, né? Se tivesse tabela externa, eu ia vincular o join, ia fazer um link com aquela tabela, eu não tenho. E aqui eu posso definir uma cláusula where, né? Eu posso definir uma cláusula where, ou não, né? A cláusula where, eu quero filtrar só o estabelecimento, eu quero fazer uma função de can-find, eu quero fazer, dá para mim fazer isso, tá? Eu posso criar uma cláusula where. Aqui no sort, né? É importante, né? É importante porque, né, eu posso classificar. Se eu não classificar nada, ele usa a chave primária, mas eu quero, né, que ele rode por cidade ou por country. Então eu posso mudar a ordem que meus registros navegam. Para que serve isso? É que eu vou navegando next, né? E ele vai o próximo registro. Se eu não informar nenhum where, é o que? É a chave, né? Minha chave primária, tá? Então isso aqui é muito importante. Algumas coisas importantes aqui, ó. Key frase e sort by phrase. Por que serve isso aqui? Eu tenho alguns objetos opcionais que são os smart, são os smart sort, né? E o smart e alguns objetos que eu posso que eu posso fazer o smart filters. Que são isso? São botões, algumas telas DataSul tem o smart filter. O que é isso? Eu posso fazer um filtro dinâmico, né? Eu vou trabalhar com o smart filters ou com o smart sort, que é um outro objeto que eu coloco, normalmente é um botão que eu coloco lá no programa DataSul, que tem aqueles três pontinhos, que ele abre um filtro. E eu posso trabalhar isso aqui. Por que serve isso? Ele vai passar um parâmetro, que é um pré-processo, né? Para quem não entende o que é um pré-processo, é um parâmetro que ele vai passar, e esse parâmetro, né? Ele vai fazer o quê, né? Veja que ele coloca aqui, um pré-processo, em key phrase name, em que sorteio by phrase. O que é isso, né? Eu posso usar Smart Objects para fazer classificações dinâmicas. Eu posso usar isso? Posso, tem exemplo lá, inclusive no DDK, de como eu uso isso. Se eu não for ter um Smart Sort, nem o Smart eu não preciso ter, né? Essa questão do sort by frase e do key frase, tá? Então, aí é só uma questão aí de eu ter ou não. Eu posso colocar, se eu colocar e eu não usar, vai fazer alguma diferença? Não, tá? Tanto faz, ó, mas tudo bem. Coloquei aqui, ok. Ó, ele gerou minha query aqui, ó. Ele dá um trem e coloquei aqui por enquanto, porque se eu resolver colocar o Smart Filter ou Smart Sort, eu já tenho aqui meu pré-processo, tá? Então, beleza, ó, só dá um next, ó, muito simples. Aqui é muito importante, tá? Case Supply e Case Accept, né? O que é Case Accept, né? Normalmente os Smart Links, ele utiliza, né, uma chave, ele pode usar uma chave para comunicar entre as queries. Normalmente, né, esse cara aqui, o que você coloca? Você vai colocar basicamente o quê? A, a chave primária da tabela, tá? A chave primária. Então, sales rep eu preciso? Não. Opa, sales rep? Não.
Eu preciso do cust num sim, que é a chave primária, que é o custom name, quando eu rodo o cliente. State não, é a chave primária. Veja, né, que aqui eu só tenho a opção de case supply. Por quê? Porque é uma query dos containers, smart query, ela não é uma query principal. Quando tem queries tabela de cadastro, eu posso ter uma tela também que ele acessa, ele recebe, né, para o smart link vai passar isso, para ele fazer o quê? Para ele fazer, a gente chama de posicionamento do registro. Como é o query principal, ele nunca vai receber um parâmetro, ele vai só disponibilizar uma chave, né, que é a chave primária normalmente do registro. Se for um registro só, um campo só, um campo. Se for dois campos, três campos, assim por diante, tá, pessoal? Então, aqui, normalmente a chave primária, aí vou dar um next e vou finish. Pronto, né? Minha query está pronto. O que eu vou fazer aqui, né? Aí é o padrãozinho que eu tenho que fazer ali da TOTOS, mudar as includes, tudo mais, né? Aqui em definition tem as includes, eu tenho que colocar a minha include, né? A versão, o nome da minha include. Ah, qual é o nome da minha query? Vamos chamar que minha query vai ser, né? Aí qual o padrão que eu vou utilizar? Você tem o padrão de nomes, vai ser ES, vai ser Q01, CQV, aí você escolhe o padrão, né? Vou chamar aqui de ES 001, Q01. Não vou chamar nem ES, vou chamar de Nova, né? Nova da academia, eu vou dar uma homenagem à Nova Academia aqui, ó. Aqui a versão, né? É padrão, essas includes. Eu vou colocar a versão, revisão. E porque isso aqui é importante, né, para quem desenvolve, né? Sempre que você for desenvolvendo, você vai incrementando, né, a versão, revisão, você tem um controle de versão. E aqui, né, no License Manager, para ele poder listar, eu tenho que colocar qual módulo, né? Qual módulo que eu vou ter. Então, é o módulo que eu vou cadastrar, né, o meu programa. Aqui você já tem o programa, né? Então, vou colocar aqui meu programa, repito isso daqui, ó. Basicamente, né, esse aqui é a licença de padrão da TOTS, eu tenho que manter isso daqui para ele fazer uma correta gestão de licença. Porque se eu não tiver um módulo, porque esse programa eu vou cadastrar no módulo. Se eu cadastrar no módulo do DataSul, ele vai ver qual módulo está cadastrado e vai consumir a licença corretamente. Se do que não tiver, ele perde aí, consome uma licença aí full, aí ele se perde no licenciamento, ok? Então é importante definir a include de licenciamento. Muito bem. Então, aqui e aqui dentro da main block, né? Eu tenho aqui dentro da Initialize, desculpa, deixa eu ver aqui. Ah, não, na Query não tem local Initialize, tá certo. Aqui na Query basicamente é só aqui no Definition que eu tenho que definir isso. Muito bem, feito isso, eu não preciso fazer mais nada. Eu venho aqui e vou salvar, ó. Vou salvar, vou colocar aqui numa pasta aqui RP, por exemplo, né? Tem uma pasta ESP, vamos supor que é minha pasta ESP. Vou jogar aqui na pasta ESP e vou deixar aqui dentro mesmo. Então eu chamei aqui, né? Ctrl V. Ó, inova 001 Q01. Só tirar, coloquei um zero a mais agora que eu vi aqui. Q01. Ó, vou dar aqui. Vou só mudar aqui, que eu deixei um zero a mais. E aqui também eu deixei um zero a mais, ó. Muito bem. Então, salvei. Minha query tá prontinha, tá salva. Eu fiz minha query, não preciso me preocupar. Vou fazer, vou fechar ela. E aí eu tenho que fazer o quê, né? Eu tenho que instanciar minha query no container. Eu uso o que para instanciar? Eu uso o Smart Object. Então, ó, colocar a Smart Query na Smart Window. Então, aqui também está escrito isso aqui, ó. Instanciar a Smart Query na página 0 da Window, cadastro simples e aceitar sugestões do Smart Link. Então, isso aqui é isso que a gente vai fazer, ó. Para quem não sabe, um processo muito simples. Eu vou vir aqui. Aqui tem vários objetos smarts. Tem um desses objetos aqui que é o Smart Query, né? Então cadê o Smart Query? Vamos achar ele aqui, ó. Tem o Smart Query, quer ver? O Smart Query, quer ver? Cadê você? Ó, vamos achar você. Aqui os links são semelhantes. Cadê o Smart Folder, Smart Panel? Ó, Smart View, Smart Query. Tá aqui, ó. O Smart Query. Tá aqui, ó. Eu clico nele, ó. Então, primeiro, olha, veja só, o passo. É simples. Eu criei o meu objeto, meu componente, agora eu instancio. Para instanciar é muito simples, ó. Eu vou vir aqui, ó, dou um browse e aí dou um open. Qual que é o ponto importante, né? Aqui, como eu estou fora do ambiente, eu tenho que autenticar, né? Que eu estou fora do DataSul. Tenho que autenticar para ele pegar as includes, quais as includes. Deixa eu só colocar aqui, né? Super. Se já estiver dentro, logado a partir do DataSul, isso não precisava logar, tá? Não quero cadastrar cartão de moeda. Banco de dados, tá, tudo bem. Isso aqui não, tá, que ele reconectou os bancos da empresa, por isso, tá?
Mas beleza. Então, ó, como que eu faço isso, ó? Eu vou colocar aqui, né, minha Smart Carry. Calma aí, só vou dar um S aqui, vou pegar de novo, porque como ele deu um erro aqui de conexão dos bancos, vou só jogar de novo aqui. Ô, carambolas, calma aí. Vou jogar de novo aqui, calma aí. Smart Carry, vou dar de novo browser. Vou pegar aqui, tá? Ó, por que que tá dando esse erro aqui, pessoal? Porque a partir do momento que eu autentiquei, né, esses dois processos não está no manual. Na verdade está, tá? Lá no manual tem uma outra etapa que é construindo o Smart Query, tá? Isso é importante, tá? Eu tenho um detalhamento desse processo, quer ver, ó? Vou, eu vou mudar, vou criar essa Smart Query de novo, criando uma outra tabela, porque como eu autentiquei no produto, o que aconteceu? Esse banco meu não estava no cadastro do Foundation. Então, automaticamente, ele desconectou meu banco treino, né? Que eu autentiquei no produto. Então, eu vou mudar aqui minha Smart Query, vou criar uma outra Smart Query, vou incluir, vou criar um outro Smart Query, quer ver, ó? Outro Smart Query, Smart Query, cadê você? Smart Query Wizard, está aqui. Eu vou criar uma tabela aqui que eu tenho no banco da empresa. Vou dar um Next, vou dar um Define Query, vou pegar aqui uma tabela do MGCAD mesmo, qualquer então, só para a gente não pegar uma tabela de acordo. Beleza. Vou pegar aqui bonitinha, vou pegar essa tabela aqui mesmo, não vou mexer em nada aqui, beleza, vou dar OK e vou dar um next e vou adicionar aqui, não tem, essa tabela ela tá com um problema de campos aqui, ela não tem chave primária, calma aí, deixa eu voltar aqui, pegar outra tabela, cancelar aqui, eu voltar aqui, voltar, vamos lá, define query, deixa eu pegar uma tabela conhecida aqui que a gente tem aqui. Vamos pegar uma tabela, deixa eu ver aqui. Vamos pegar a tabela de emitente mesmo, vai, que a gente já conhece. Tabela que é do nosso dia a dia aqui. A embalagem, essa é boa aqui, ó. Tabela boa que todo mundo conhece. Vou tirar aqui essa tabela cor, que ela tá com um problema aqui. Beleza, ok. Ok, beleza. Aqui é porque a tabela estava zoada. Coloquei a tabela embalagem, ó, tá aqui. Beleza, bonitinho, ó. Não tem clausuar, não tem sorte. Vou colocar o option, vou dar ok, beleza. Vou dar next. Aí aqui na Kelly, né? Ó, já trouxe aqui. Vou dar um modify. Vou tirar o item, não interessa. Vou tirar a embalagem, só não lembro agora qual que é a chave primária. Preciso dar uma olhada lá. Eu acho que é a sigla da embalagem. Ou é a embalagem. Deixa eu ver. Esse aqui é importante deixar sempre a chave primária, tá? É a embalagem, tá? Beleza, vou dar um OK. Vou dar OK. Beleza, ó, já fiz aqui. Dou um next e finish. Beleza, criei minha query. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou definir aqui o nome, né? Os dados da minha query. Ó, pode ver que nesse momento aqui, ó, como deu um erro inicial, ó, ele não criou o meu processo de magistrado. Então tá errado. Já posso descartar de vez. Não funcionou. Deu pau porque eu peguei uma tabela zoada, ele se perdeu. Se não apareceu ali daquele padrãozinho, não vai funcionar. Eu não usei o custom, beleza. O Cleber falou, beleza. Então a gente tem que ter cuidado. Se eu errar o componente, não vai funcionar, tá? Então vou ter que refazer. Mas antes disso, tem uma pergunta assim: esses processos tem no manual? Tem, né? Se eu criar no manual aqui, ó, se eu procurar aqui no manual, como criar um Smart Care, localizar aqui, tem uma página, um parágrafo que fala, né, como criar um Smart Care, ele fala esse passo a passo. Não tão detalhado, tá? Não vou sair aqui agora da página, mas se eu localizar aqui, como construir um Smart Care. Então, eu tenho um local aqui que ele dá essas dicas aqui. Não é tão todos os detalhes, tal, mas ele fala o passo a passo, tá? Então, vamos voltar aqui, né, no nosso ambiente. Vamos incluir de novo. Custom Care Wizard, né? Não vamos errar aqui, tem que ir com cuidado, devagar. E é isso que eu falo, a gente não pode errar. Custom Care, tá aqui. Vou dar OK. Aí vou dar um Next, vou passar, vou definir a query, vou pegar a tabela de embalagens, que é uma tabela simples. Embalagens, tá aqui. Vou adicionar. Tá dando um erro aqui, depois eu vejo o que é isso aqui, tudo bem. Vou vir aqui no Options, né? Vou marcar o OK, o sort. Aí vou dar um next, vou definir as keys, né, que é a chave, de novo. E aí depois a gente vai, né, modify aqui, ó, vou tirar o que não interessa, o item não interessa, a sigla não interessa, vou deixar só a chave primária, vou dar OK e next e finish.
Beleza. Aí eu vou de novo aqui em Definitions, né? E vou ver se criou. Agora sim. Por quê? Não criou as inclusões da tosse, tá errado, né? Foi o que o Kleber falou ali. Não usou a custo. Não errou a custo, não adianta que não vai dar certo. Descarta e faz de novo, né? Então vamos chamar aqui DS00, não, Inova, né? Inova 001 Q01. Vamos fazer aqui de novo a versão 00, 00 e 001. E aqui a mesma coisa, vou salvar, né? Ctrl C. E aqui agora o programa. Muito bem. Ó, muito bem. Ó, então vou salvar aqui e vou salvar lá com o mesmo nome que eu já tinha. Muito bem, já existe. Ótimo. Pronto. Veja que já compilou, já criou meu programa. Vou fechar aqui. Agora sim, eu vou instanciar a minha query. Ó, Smart Query, dou um browser. E aqui no browser eu vou fazer isso, tá? Assim, pessoal. Ó, agora sim, ó. Ó, aqui é importante, viu? Quando eu dei um instanciar, o que que ele pensa? Você quer criar um Smart Link do Smart Panel Navega, né? Sim, o que que é isso? Automaticamente, o que ele cria? Ele vai pegar um Smart Link desse componente aqui com a minha query. Eu falo que eu quero, beleza, já criou para mim um Smart Link automático. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui? A gente vai seguir sempre um passo a passo, né? Não, a view, como é que funciona a view? A mesma coisa, vamos seguir o passo a passo aqui, ó. Verificar se existe um programa de Vapara, né? Pesquisa. O programa de Vapara eu vou saltar porque a gente não vai ter tempo, tá? Vai deixar para fazer isso depois aí, em outro momento. Mas é só seguir o padrão aqui, né? Aqui, se eu procurar no menu, tem como construir um programa Vapara. Tem um passo a passo escrito aqui no manual, tá? Eu vou direto para a view aqui para a gente ir mais direto ao ponto, tá? Importante é isso, né? Depois que eu crio o programa de Vapara, para quem não sabe, né? Se eu tiver com o meu DDK correto, instalado, configurado, aqui, ó, na Smart Query, né? Eu vou criar aqui, ó, eu vou em instância atributos aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, o local para definir o caminho do meu programa de pesquisa de Zoom, né? E na verdade seria esse Inova 001Z01 é o padrão de zoom, né? Ponto .w. E eu já tenho aqui, né? O local para colocar o meu programa de Vapara, né? Que é o G01, né? G01. Inclui modifica pai, eu não vou colocar, por quê? Porque o inclui modifica pai é quando eu tenho não é o cadastro simples, o cadastro complexo, onde ele abre uma tela adicional de cadastro. Nesse caso, não é o cadastro simples. Então, o inclui modifica, eu não preciso. E o implantar, o que que é isso aqui? É uma variável global, né, que ele habilita ali ou não aquele botão implantar do browser. E muita gente fala, putz, mas por que que não habilita o botão implantar do browser? Porque essa opção não foi setada no template. Né? Então, a variável global que ele habilita lá no browser, quando dá um zoom, né? Lá no zoom, ele habilita o botãozinho implantar. Ok? Muito bem, né? Aqui só dá um ok, não tem muito processo. Bom, e aí, pessoal, ó, aqui, o que eu estou explicando para vocês? É como usar o manual, tá? E aqui ele fala assim, ó, criar um Smart Link, né? Ó, do tipo state, como source, o pnavega e como táxi Smart Query. Então, eu tenho que criar esse Smart Link. Então, isso é importante, importante. Eu não posso saltar, né? Então, vamos vir aqui, vamos criar nosso Smart Link. Então, tá aqui, ó. Deixa o manualzinho do lado. O ideal é você trabalhar com dois monitores, né? Aqui eu estou compartilhando a tela, eu não consigo trabalhar com dois monitores, mas o ideal é que você trabalhe com dois monitores para facilitar aí a vida de vocês, né? Vou deixar aqui a tela do lado e vou fazer o que ele está falando aqui para mim. Então, o que ele está falando é o seguinte, ó. Crie, né, um Smart Link. Eu vou deixar aqui minha tela aqui do lado, do tipo state, né, do pnavega, que é o pnavega, esse cara aqui, ó, com o meu táxi Smart Query. É muito simples, eu vou dar um botão direito aqui, Smart Links, ó, Smart Links, e vou criar. Então, HP navega, então, P navega, então vou dar um add, source, ó, tá aqui, ó, source, origem, HP navega, e como táxi Smart Query. Do tipo state, tá? O tipo, ó, state, target, a minha query. Aí eu dou OK. Ó, outro tipo state, mesma coisa, o add de novo, ó, do tipo. Eu vou pegar do tipo state, tendo como source HPXREL, o que é XREL? É meu programa de saída, que é esse cara aqui, ó. Vou mostrar para vocês, né?
É o XREL, aqueles botões ali do canto, do tipo state, né? Por que state, né? State, isso é o tipo. O que é state que ele faz? Quando ele modifica, altera, inclui, ele manda um parâmetro. Por exemplo, ó, vou sair, vou incluir, vou adicionar. Então a gente vai ver que tem vários estados que ele comunica entre um template e outro, entre um objeto e outro, né? E a minha query, né? Tá aqui, ó. Beleza, né? Porque tá falando assim, então, meu cara, quando você sair, você vai comunicar, falar com a minha cara que você tá fechando, vai ter um botão close, um evento state close, close window, ele vai avisar, né, a minha janela. O state é isso, ó. Então, que legal aqui, ó. Então já fiz mesmo, mas que agora cheguei na parte importante, né? Eu tenho que criar uma Smart, uma Smart View, né? Uma Smart View. Então, o que que é isso aqui? A gente vai ver esse passo a passo agora, tá, pessoal? A gente já criou, né, os nossos Smart Links. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, é importantíssimo. Então, muito bem, ó, uma coisa importante aqui, ó. Beleza, criei meu Smart Links, vou dar OK, ó, vou dar um close aqui, ó. Fechei. Agora, né, eu preciso criar uma Smart View, ó, importante, ó, Smart View com os atributos da tabela, né? O que que é isso dos editados? Os campos que eu quero mostrar, que eu quero editar. Aqui eu vou dar algumas dicas especiais para vocês, tá? Umas dicas de ouro que muita gente não sabe, tem umas dicas especiais aqui. Uma view, como é que eu ponho um campo para habilitar, desabilitar, usando os campos custom, né? Então a gente vai entender isso agora, que é uma dica que muita gente não sabe. Bom, o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar uma view, então, ó, aqui é importante, o estilo, ó, Custom View com Auto Field. Então, isso aqui é importante, né? Tem que usar o estilo que ele indica aqui. Então, vou vir aqui, a mesma forma, vai ter umas dicas especiais agora para a gente fazer isso. Deixa eu colocar minha janela do lado aqui. Muito bem. Então, vamos lá, incluir, ó, Custom View com Auto Field. Tá aqui, ó, Custom View. Deixa eu achar aqui o Custom View. Custom View. Deixa eu ver você. Calma aí. Custom View, tá? Só um minutinho. Custom Query. Deixa eu pegar aqui, ó. Custom. Ela tá aqui, tá? É só procurar na lista aqui. Custom View, ó. Não, aqui é Smart View, né? Isso não. É Custom View. Calma aí. Custom View, digita. Custom View com Auto Field. Tá aqui, ó. Então, ó. Custom View com Auto Field. Então, tá aqui, ó. Logo Smart Browse. É importante usar o mesmo padrão de template para não ter problema com os Smart Links, ok? Então, Custom View. Dá OK. Aí eu vou pegar a minha mesma tabela. Isso não pode ser outra tabela, tá, pessoal? Então, eu usei a tabela em embalagem. Tem que ser a mesma tabela. Vou procurar aqui minha tabela, ó. Embalagem. E vou dar OK. Aqui eu vou colocar os campos que eu quero mostrar ou editar, né, na minha tela. Então, eu vou pegar aqui o campo altura, o campo comprimento, o campo descrição, embalagem, né, e o campo só, né, vamos pegar o campo largura, o resto eu não quero editar aqui, né, e a sigla, né, que é importante. Então, vou mover isso aqui para cima, já vou deixar os campos na ordem que eu quero editar, né, isso é importante já deixar ele correto, porque ele já coloca na tela para mim de forma mais estruturada, né? Então, eu tenho que criar isso aqui da forma. Então, basicamente, o correto é esse aqui, é a embalagem, a descrição, a sigla, a altura, comprimento e largura. Muito bem, vou dar OK. Olha que legal, ele já põe aqui, né, para mim os campos na ordem, né, que eu coloquei. E aí ele pergunta, os Smart Cidades precisam acessar um Smart Key, você quer? OK, OK, né? Ele vai criar já um suporte a Smart Key, é só uma confirmação. Veja que ele já cria aqui para mim, né? Um passo a passo, ó. Isso aqui ele já cria, né? Um passo a passo, que também, né? Isso aqui tá lá também. Então, basicamente, o que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui, vou mudar isso aqui, é padrão, né? Eu tenho que mudar a altura para 0,88, que vem grande, né? Para ficar mais bonitinho, ó. Já fica mais legal. Isso aqui é padrão. É a altura do campo, né? Ó, para 0,88. Aí você vai fazer aqui, né, todas as tratativas de label, tooltip, né? Isso que é importante, né? O que que é o tooltip? Isso é importante, né? Putz, eu quero colocar, para quando passar o campo em cima, né? Dar uma mensagem, pô, ó, informe, né? O mouse em cima, informe a sigla da embalagem. Isso que é importante, que dá uma dica para o usuário, né? O tooltip, basicamente, para quem não sabe, é quando o pessoal, né, você passa o mouse em cima, ele dá
uma imagem, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Então tem que ser um password field, um campo de leitura, né? Eu tenho aqui se está habilitada inicialmente ou não habilitado, mas isso agora não é preponderante. A gente vai entender algumas coisas aqui agora, tá? Muito bem, vou dar OK, né? E aí eu vou fazer todas as minhas tratativas, né? A gente não vai ter um tempo aqui muito grande para a gente colocar, mas vamos colocar aqui, a gente vai finalizar essa bio, tá? Para depois a gente finalizar a live. Muito bem, né? Cliquei fora aqui, vamos lá, né? Vamos arrumar aqui. Eu não vou agora caprichar muito a questão do template, vou dar uma melhorada. Isso que é importante, ó, pessoal. Por exemplo, esse cara aqui eu quero colocar na frente aqui do nome da embalagem, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou adequar a embalagem aqui e eu quero tirar esse label aqui. Então, para tirar esse label, é muito simples. Eu venho aqui, eu coloco no label, ó. Já está com 0,88, ele tira o label, eu venho aqui e coloco aqui na frente, né? Para mim ter aí uma boa visualização, uma boa disposição, né? Então, você vê os programas aí que tem campo e descrição, eu sempre coloco assim por questões. A sigla também eu posso colocar aqui, ó, um campo pequeno, né? Estou otimizando a minha tela, né? Coloco a sigla aqui e os comprimentos, altura e embalagem, né? Eu vou colocar aqui numa disposição, beleza, né? Aqui eu vou agora só dar, tem que estar alinhado, tem que garantir que eu estou no mesmo alinhamento. Tem algumas dentro do layout aqui, né? Que eu posso usar para alinhar os meus objetos, deixar ele tudo na mesma coluna, né? Então, mas agora eu estou com pressa, não vou colocar muito, beleza. Algumas dicas importantes que eu vou ensinar para vocês agora. Por exemplo, ó, tem campos. Isso aqui é muito importante. Vou ensinar agora. É, tem campos, tá? É, tem campos que, é, que são editáveis somente na inclusão. Por exemplo, a embalagem. Pô, na edição, é a chave primária, você vai deixar ele a editar o campo? Então, vou ensinar vocês como vocês fazem a manipulação de campos, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, como é que funciona isso aqui, ó? Embalagem, por exemplo, eu quero que a embalagem que ele habilite somente na inclusão, na alteração não. Então, o que eu tenho que fazer? Tem uma dica aqui muito importante. O que eu vou fazer, né? Eu vou aqui em Advanced, né? E vou falar que ele é um ADM Create somente, né? E outra coisa, né? E como eu vou estar com esse campo desabilitado, eu preciso gravar esse campo, vou falar com o ADM Assign Fields, né? Sempre que isso é outra dica. Olha isso, pessoal. Sempre que eu tenho um campo que ele vai estar desabilitado e ele precisa fazer o assign automático, eu tenho que marcar o ADM Assign Fields. O que é o ADM Assign Fields? É uma lista de campos que toda vez que ele entra no assign, ele faz o assign automático desses campos, tá? Então, todos os campos que eu quero gravação automática, eu gravo o ADM Assign. Então, meio que padrão, eu vou gravar o ADM Assign, ok? Muito bem. A ADM Modify, eu só vou usar essa lista para quê? Para os campos que vão ser habilitados no momento que eu for alterar o registro. Nesse caso, o campo de embalagem, eu não quero que ele seja habilitado no momento que eu for alterar o registro, só no momento que eu for incluir. Então, muito bem. A descrição, né? Mesma coisa, eu vou vir aqui, né? No Advanced. Eu quero que ele seja, ele é habilitado no Create. Ele não precisa ser um ADM Assignment, eu vou marcar, todos podem estar marcados com ADM, e no Modify, ou seja, como eu também alterar o meu campo, ok? André, mas eu criei a minha view, não apareceu essas opções. Se não apareceu as opções, o template está errado. Volta e refaz, ok? O template está errado, não precisa ficar batendo cabeça, porque está errado, ok? Então, muito bem, ó. Então, ó, fiz isso que é uma dica de verão. Aí, aqui na sigla, mesma coisa. A sigla, eu vou aqui no Advanced e eu posso deixar ele mudar a sigla, André? Não, só no Create e no Assign. Não vou deixar ele modificar. Esses campos aqui, né, que é os campos de comprimento, altura e largura, eu vou deixar ele modificar em qualquer momento. Então, marco as três opções. Marco as três opções, ok. E aí, né, vou marcar aqui as três opções. Ok, ok e ok. Muito bem. Aqui, ó, beleza. Advanced. Beleza, beleza e beleza. Para que isso? Porque muita gente não sabe disso, fica manipulando manualmente para habilitar e desabilitar os campos. Dá para fazer manual? Dá, mas não precisa. A template já cuida disso para mim. Minha janela Smart já cuida disso. Eu não preciso fazer isso manual. Então, isso aqui é uma dica que muita gente não sabe, tá? Só não sabe. Aí, pessoal, eu vou
salvar, né? O meu programa. Esse aqui é uma view, né? Então vai ser, por exemplo, Inova, né? 0001 V01.w, né? Salvei aqui minha view.w, beleza? V, porque eu declarei esse padrão, ó, de V01, salvei. Aí aqui, é claro, eu tenho que arrumar aqueles padrões das includes, do definitions, tudo isso aqui, ó, tem que arrumar também, não vou arrumar agora, tá? Mas pra você entender. Uma coisa bacana, tá? O que que a gente precisa? O que que a gente precisa, tá? Aí tem algumas dicas que eu vou dar para vocês aqui, né? Que depois, como construir o Smart View. Aí você fala assim, nossa, André, mas tem algumas coisas que você falou que tem isso na coisa? Tem, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. No menu, né? Vou dar um localizar aqui, ó, um Ctrl F, né? Ctrl F, não, Ctrl L. Deixa eu ver aqui, ó, Ctrl L, ó. Vamos ver, ó, como construir uma Smart. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui, senão eu vou pelo menu. Ó, não achei. Então, basicamente, eu posso vir isso aqui, ó, isso aqui. Vou dar copiar, eu colo isso aqui e vou localizar aqui onde que tem isso, ó. O que que eu vou achar aqui? Eu vou procurar, né, onde que eu tenho o manual. Ah, eu não achei isso aqui. Então, não está procurando por quê? Deixa eu ver. Bom, não achei. Ah, mas tem isso no manual? Tem, tá? Então é simples aqui, ó. É muito simples. Eu vou lá no menu, tá? Eu vou lá no menu e eu vou ter uma área especial aqui que eu falo disso daqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui o menu para vocês. Lá em cima no menu, aqui, né? Aqui tem o meu índice remissivo, né? Aqui no meu índice remissivo tem aqui uma área que eu falo disso aqui, ó. Ó, todos os padrões, né? Vá para zoom de tabelas, importação, formação, parâmetros únicos, digitação rápida, painéis, relatórios. Tem um monte de include utilitário que eu falei para vocês. Esse aqui é muito bacana. Tem muito utilitário aqui que está na tela aqui, que tá para somar muito aí para vocês. Tradução, tudo isso bonitinho. E eu tenho aqui, né, como construir o estilo só técnica, já estava nisso daqui. E aqui eu tenho também, né, como construir um programa Vapar, ó, como construir uma MathCarry, tá aqui, ó. Como construir views, tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem o passo a passo, ó. Ele fala para você que o passo a passo que eu tô falando. É claro, algumas coisinhas você precisa ter isso que eu tô mostrando, vai dar uma visão para vocês, né? De diferenciar. Às vezes você lê isso que você não entende, né? Então, assim, o que que acontece aqui? Então, como construir views? Tá aqui, tem o padrão, define a view, ele fala das includes, fala do ADM Frame, e ele vai falar de uma coisa importante aqui, ó. Ele vai falar uma coisa importante. Da questão dos create fields, dos DMs, tudo isso que eu expliquei, ó, tá aqui, ó, os create fields, e vai falar também, né? E muito importante que a gente vai falar assim, de como eu trabalho a questão do ADD Record, né? Que isso é importante. Então, a gente tem um conceito que eu ensino para vocês, que sempre que eu tenho um campo, que eu quero tratar um objeto, vou explicar isso para vocês agora, a questão dos eventos das views. Isso aqui é muito importante, tá? Vou explicar para vocês agora, né? Então, a gente tem que entender duas coisas aqui nas views, né? Eu tenho algumas regiões que já são padrões aqui, ó. Definitions, são as definições, variáveis, temp tables, tudo eu coloco aqui. É simples assim, ok? Eu tenho aqui as minhas triggers. O que são as triggers? São os eventos associados a meus objetos. Eu quero fazer um evento live aqui, ó. A hora que eu sair desse campo, ele já preencher o meu campo, o evento live. Então, eu venho aqui, ó, clico no meu mouse, né? O evento live, né? O evento F5. Então, aqui eu vou criar as minhas triggers. Como é que eu faço isso? Faço um evento livre. Já tem uma include que já faz isso padrão, tá lá no manual. Já tem um include que já faz isso sozinho. Que basicamente é o quê? É dar um find, né, na tabela, no registro, ou atribuir o campo aqui automático, quando eu tenho uma tabela estrangeira, né? Se eu não tenho uma tabela estrangeira, não faz sentido, né? Mas se eu tiver uma tabela estrangeira, eu vou dar um find na tabela estrangeira e atribuir meu campo. Né? Nesse caso aqui, eu não tenho uma tabela estrangeira aqui para esse campo aqui. E assim sucessivamente, tá? Mas eu quero falar com vocês o seguinte, pessoal. Dentro das procedures, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Duas coisas importantes aqui que eu tenho. Primeira coisa, aqui muita gente não sabe. Ele define aqui o que eu chamo de foreign keys. As foreign keys é o quê? É os parâmetros que ele passa entre a view e
o meu objeto container e a query do meu objeto container. Isso aqui é muito importante. As minhas foreign keys precisam ter a chave do meu objeto, né? Qual que é a chave do meu objeto? Embalagem, sigla, IT código não faz sentido. Eu tenho que vir aqui, ó, remover. Às vezes dá certo, às vezes não. Então isso aqui é importante, ó. Eu vou trabalhar só com a minha embalagem. Veja que aqui ele é uma key aqui, ele faz acessa a chave e ele também devolve a chave. Nesse caso tem que ter os dois. Por quê? A minha viewer tem tanto que receber a chave lá da minha Smart Query e eu tenho que também deixar a chave que está posicionada para mim, para a minha viewer. Então, ele é um parâmetro input output, né? Então, nesse caso, na viewer é sempre os dois, viu? Veja que na query eu marco só o supla e aqui são os dois parâmetros. Basicamente, é os parâmetros de que ele passa. Então, isso aqui muita gente também não sabe, tá? É importante eu arrumar isso aqui, porque as foreign keys nem sempre são criadas corretamente, tá? Então eu preciso vir aqui e criar isso de forma correta. Basicamente a minha chave primária, né? Entre meus processos, tá? Então, que é outra coisa importante que vocês vão entender? Dentro de uma tela DDK, eu tenho todos os métodos ADM, né? ADM create field, ADM add fields, ADM. André, como que eu sei os métodos que tem? Vou ensinar uma dica para vocês, tá? Vou ensinar uma dica para vocês, né? Depois, assim que eu rodar aqui, eu vou ensinar uma dica. Eu abro qualquer programa, né? Para quem não sabe, né? Eu tenho um programa, eu tenho um utilitário lá no meu Pro Tools que mostra todos os métodos. Mas o que é importante saber de tudo isso? Todo método, né? Eu tenho um método local e eu tenho um método ADM, né? O que é o local? O local é um método customizável, né? Por exemplo, aqui, ó, ADM How Available. Isso aqui é importante, ó. Esse método, ele é read only. O que é um How Available? Esse método, toda vez que a query posiciona no registro, ele dispara esse método. André, mas eu quero que toda vez que disparar o registro, eu quero ter um find em uma tabela estrangeira, validar um registro. Eu posso fazer isso? Posso, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma procedura chamada local how variable. Então, para qualquer método ADM, olha essa dica. Para qualquer método ADM, eu posso criar uma variável, um método local. Só que tem uma dica para criar, tá? Não posso simplesmente criar. Como que eu faço isso, né? Aqui no ADM, né? O que que eu faço, né? Eu vou dar um new, né? Aí o que eu faço aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó, o how variable já está aqui, ó. Vou dar uma sobrecarga, tá vendo, ó? Eu vou fazer aqui, ó, o que que ele faz, ó? Ele já criou para mim isso aqui automaticamente, ó. Esse dispatch. Às vezes, em algum momento, não tem esse método pronto, como dispatch. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar na mão. Então, para criar na mão, por exemplo, quando eu quero fazer a criação de uma sequência de registro, eu tenho que fazer o local add record, né? Então, se eu procurar aqui no meu manual local add record, né, é quando ele cria o registro, dá o create. Eu quero fazer um sequencial, eu quero incrementar um número mais um no meu sequencial. Então, eu tenho que criar um método local, né? Add record, né? Então, vou procurar ele aqui, ó, e ó. Aqui ele fala, ó, na local add record, smart view depois inspect possível input add record. Isso está escrito no manual, tá aqui, ó. Mas eu tenho que fazer isso. Como que eu crio uma local add record, né? Como que eu faço isso, né? Como que eu crio uma local add record? Vou ensinar para vocês, né? Então, toda vez que eu vou, por exemplo, incrementar no create, quero incrementar um sequencial, quero definir um inicial do campo. Onde eu faço isso? Na add record. Quando eu criar o registro, eu quero que o valor inicial seja X, a data já seja today, a hora já seja time. Onde eu posso fazer isso? Na local add record, que é onde eu inicializo os meus registros, tá? Então, André, mas não tem um local add record. Se não tem um local add record, isso acontece o quê? Ele sempre executa o ADM, né? Aí você fala, nossa, André, mas como que eu sei quais métodos tem? Vou mostrar para vocês em breve isso aqui, uma forma de a gente saber isso, ok? Rapidinho aqui, para a gente já estender um pouquinho nosso horário, mas rapidinho. Eu vou vir aqui, ó, new, né? Eu não tenho um método de sobrecarga da DDRev, então eu não posso fazer com sobrecarga. Então eu vou fazer, vou aqui em Procedure e escrevo aqui, ó, local traço add traço record. Ó, criei meu método, bonitinho. Qual que é o X? Ele não clicou a chamada do ADM. Isso é importante. Todo método local tem que ter a chamada do método ADM. Então, como é que eu resolvo isso? Simples. Eu tenho, por exemplo, meu local enable fields, por exemplo. Eu venho aqui, pego o dispatch, ó, que é um método que dispara o método ADM, copio, venho aqui no meu local add record e
Ctrl V. Local, aí o que eu tenho que mudar aqui, em vez de Enable Fields, né? É tudo igual ao ADD Record. ADD-Record. Pessoal, isso aqui é importante o conceito entender o seguinte. Todo método ADM, tá? Todo método ADM, que são os métodos chamados de forma default pela minha, eu posso customizar esse método, fazer uma sobrecarga desse método usando o local. Então, como é que funciona o local? Sempre que eu crio um local, o que meu template entende? Ele vai sempre executar o local primeiro e depois realizar o meu ADM. O que vai acontecer com o meu ADM? É esse cara aqui, ó, esse dispatch. Então, tudo que eu quero fazer antes, né, do ADD record, onde que eu faço? Aqui, né? Aqui é antes, né? Antes é o before, lembra da UPC lá? O before. E aqui é o after, né? Tudo. Isso vale por quê? Para enable fields, disable, né? Eu já tenho outras prontas aqui, ó. Local enable fields. Para que eu trato isso? Se eu quiser tratar habilitar alguma regra específica para habilitar um campo, desabilitar um campo, eu faço onde? Aqui, né? Enable fields, né? Ah, eu quero um para desabilitar um campo, eu tenho a local disable fields. Então, tá aqui. Ah, eu quero. Essa aqui é importante. PI atualiza parent. Isso é importante, vai entender isso, né? O que é o parent, né? Aqui é a procedura que ele chama para passar o how ID. Tá vendo? How parent externo. É aqui que ele recebe o how ID externo, ó. PI atualiza parent, né? Então, depois você debugar, você colocar uma. Eu até vou colocar aqui, ó, message, ó. String, né? Posso colocar uma message do meu how parent. O que é isso, né? Ele passa aqui, é aqui que a DDK chama para passar o how ID, né, do registro, ele posiciona o registro, né? Aqui eu deveria fazer o que nesse local aqui, né? Dar um find no meu registro, né? Aqui eu poderia dar um find aqui na minha tabela externa pelo how ID, né? Às vezes, normalmente, a DDK já faz isso, tá? Às vezes, se falhar, eu posso dar um find aqui no meu registro, ok? Por enquanto, eu não vou fazer isso, que a gente está em um tempo curto aqui. Vou salvar a minha view, tá? E vou salvar. Outra coisa que a gente precisa saber aqui, que a gente precisa fazer. Todas as validações eu coloco no PI Validate, tá? Todas as validações. Aqui até tem um padrão aqui com ADM erro, ó. Então sempre que dá um erro, retorna o quê? Ó? ADM erro, né? Porque o DDK já trata o ADM erro, já entende, já tem o TP message aqui, já tem um processo padrão. Ah, validações onde? PI Validate. Ah, mas eu coloquei lá não sei na onde. Tem que estar na PI Validate, tá? E todos os processos de gravação tem que estar na local assign record, né? Porque vamos entender. Primeiro executa o local ADD, né? Record. Cria o registro em branco. Aí você faz toda a manutenção no campo, todo o processo de edição, inclusão, alteração, digitação. Quando você clica no verdinho para ele concluir, ele dispara o local assign record, né? Veja que o local assign record tem o include invalid. O que essa invalid faz, né? Ela chama o PI validate. Às vezes isso aqui falha, né? Quando falha, você vem aqui dar um run, né? Você pode dar um insert call aqui, por exemplo, ó. Insert call PI validate, né? Aqui, ó, PI validate, ó, tá aqui, dou OK, ó. Então, ele já executa, né? Garante que você vai sempre executar PI validate. Então, tudo que você quer fazer antes dele gravar, você também faz aqui, antes. Ah, aquele campo que eu tenho que gravar na tabela estrangeira, que eu tenho que gravar na tabela externa. Eu faço onde? Aqui depois, né? Veja que ele dá um dispatch aqui, ó, no assign record, ó. Ele só vai gravar depois que acontecer esse dispatch, né? Então, eu tenho que gravar um campo da tabela estrangeira. Faço aqui depois. É regra padrão. Pessoal, essas dicas são muito valiosas, são de ouro. Ah, mas se eu procurar esse manual, se eu tenho manual, tem lá no manual, né? Mas isso aqui a gente está indo direto ao ponto, já estou dando a dica. Procure que você vai encontrar essa dica lá, tá? Muito bem, né? Então, temos duas dicas padrões aí, né? A gente entendeu como é que funciona a Smart View, como é que funciona a questão do local. Os métodos de enable, disable, né? Eu tenho também um outro método, a main block aqui, ó, a main block eu posso também criar alguma coisa, eu vejo que ele inicializa, mas eu não considero. Ah, ok, tudo que inicializar, posso colocar na main block? Pode, posso colocar um na main block, tá? Eu tenho também uma procedura legal aqui que a gente pode usar bastante, que é a initialize. Aqui não tem a initialize, mas eu posso criar um local initialize, né? Que initialize é quando ele inicializa a tela, né? Definir alguma regra, alguma variável, alguma function, eu posso fazer na Knockout Lights. Ou alguma função específica, eu posso colocar na main block também e deixar ali na main block, ou criar uma procedure aqui, né? Eu posso criar aqui, por exemplo, a procedure, eu posso criar, por exemplo, functions, né?
Ó, eu posso criar uma function sua, né? Retorna o quê? Retorna inteiro, ó. Então, ele já cria para você automático, que é a função, ó, fn, né? Fn retorna número, né? Retorna num. Exemplo, né? Então, ó, function, ó, ok, ó. Então, já cria uma função para você automático, ó. É só você implementar a sua function. A mesma coisa é uma procedure, né? Eu posso vir aqui, ó, dar um new, eu posso criar uma procedure customizada, ó. PI, traço, trata, é, trata customer, né? Então, eu posso fazer aqui uma consumo personalizada, eu vou chamar ela onde que for de meu interesse. Muito bem, muito bem. Vou salvar minha view. Já salvei, na verdade, vou só salvar de novo para pegar a mesma alteração. E aí, André, vamos ver como é que funciona uma coisa aqui. Beleza. Vou instanciar a minha view. A mesma coisa, pessoal. Mesmo processinho. Eu venho aqui, seleciono minha Smart View. Ó, veja que tem um método aqui, um objeto, ó, Smart View, ó. Smart View. Dei um browser. Vou aqui na minha view. Ó, vou dar um open. E vou colocar aqui, ó. Ó, ele já cria o link com a Smart Carry automático. Cria o link Smart Panel do HTML automático. Beleza, ó, instanciei aqui, ó, bonitinho. Eu só ajusto aqui o tamanho da minha janela. Olha que lindo, né? Aí tá quase pronto. Vou salvar aqui meu container. Então é Inova 001C01.w e vou salvar. Muito bem, ó. Salvei. O que eu vou fazer agora? Uma coisa muito simples. Eu preciso conferir a lista de Smart Links. Cada janela tem uma lista de Smart Links diferente. Muita janela não funciona porque não tem o Smart Link. Vou dar outra dica de Smart Link para vocês também, que é uma dica muito importante, que muita gente não sabe, tá? Então, vou voltar lá no meu, na minha página 204, né? Vou voltar pelo meu menu no capítulo 8, para a gente voltar ali, para a gente conferir os Smart Links, né? Vou aqui pelo menu, que é mais rápido eu chegar lá, ó. Capítulo 8, vou colocar aqui o capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, como construir um cadastro simples. Vou vir aqui, ó. Aperto o Ctrl, né? Que já leva eu direto para lá. Então tá aqui. E aqui tem no final tem uma coisa muito importante, né? Ele fala tudo isso que a gente repetiu aqui. E aqui ele fala a lista de Smart Links. Isso aqui é importantíssimo. Se isso aqui não tiver correto, não vai funcionar. Eu tenho que sempre conferir os meus Smart Links, né? Então tem, ó, State, Table.io. O que é o Table.io? É um Smart Link do tipo que ele passa o RAW-ID, né? Da view para Smart Carry, da Smart Carry para view e vice-versa. Se chama Table.io, né? Ele passa, ele comunica, né? Passa o RAW-ID. Navigation, né? Que é a parte de navegação, o que passa os estados entre navegação e query, o XREL, que é o saída, consulta relacionado, passa os estados, e o record, que é o quero record, que passa o RAW-ID aí para minha view, né? Então, a gente tem aí esses Smart View. É muito simples, né? Eu tenho que conferir, vou ter que vir aqui conferir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer conferir meus Smart Links. Então, vem aqui, ó, Smart Links, e vou conferir, ver se está tudo certo. Vou fechar aqui, colocar minha janelinha do lado. Se eu tivesse outro monitor, eu poderia fazer isso aqui em outro monitor, né? Mas como eu estou compartilhando a tela, tá aqui, ó. Basicamente, tem que bater, tem que bater. Ah, CAD-SYM State, vamos tirar a telinha aqui da frente. Ó, CAD-SYM State com a BXREL, tá aqui, ó. CAD-SYM State com a BXREL, tá aqui. CAD-SYM TBIO, opa, CAD-SYM TBIO, já criou. Ó, com HView, ó, que é minha view, ó, tá aqui, ó. É, HP Navega Navigation, tá aqui. HP Navega State, HP Navega State, tá aqui. HCarry Record, HCarry Record, tá aqui, ó. Com minha view, tá aqui, ó, HView. HPXREL com State HQL. HPXREL tá aqui, State, né? Então, ele criou para mim já a maioria dos meus Smart Links, não precisa criar manual. Então, tá aqui, vou dar um close. Agora, eu já posso rodar o meu programa. Vou salvar meu container e vou rodar, né? Vou ver se eu fiz, né? Ó, já tá aqui minhas embalagens, ó, bonitinho. Ó, já tá navegando, ó, para a direita, para a esquerda, ó. Basicamente, né, em menos de uma hora, só falta aqui o Vapara, que a gente não criou ainda, e o Zoom. Mas o programa já está praticamente pronto, né? Isso eu explicando, falando. Então é muito rápido criar um programa de cadastro simples. Ó, muito bem, né? Então, aqui, ó, tá aqui. Vou incluir, ó, vou colocar a embalagem, vou colocar a embalagem aqui. Tá, caiu aqui uma validação. Vamos criar aqui uma embalagem, embalagem teste, Inova Academia. Vou colocar a sigla, né? Que eu saltei que é a sigla EMB1. Embalagem, vou colocar Inova, né? Embalagem nova.
comprimento 1012. Ó, vou salvar, ó, que legal, ó. Vamos lá, ó. Ó, já criei minha embalagem, ó, Inova, tá aqui, ó, bonitinho. Vou modificar, ó. Veja que aqui tem que ver porque aconteceu o seguinte. Esse campo aqui na modificação, ele não deveria ficar habilitado. Por quê? Ele ficou como enable ali. Então, essa é uma dica. Ali na view, né? Ele não pode ficar como enable. Então, eu vou vir aqui, vou dar um edit master. E aqui, esse campo inicial dele não pode estar como enable. Por quê? Eu quero que ele só seja habilitado no momento que eu estiver modificando. Vou dar um OK aqui. E esse cara aqui também eu vou desabilitar, né, o enable dele, ó. OK? Vou dar OK e vou salvar novamente, ó. Quando eu salvo, ele já me leva para o container. Eu rodo aqui para o container. Agora eu vou, né, para minha última, vou achar uma embalagem qualquer que vou modificar. Ó, é isso que eu queria, tá vendo? Ó, quando eu modificar, ele não pode atualizar para mim. Eu quero que o campo embalagem e o campo sigla fique desabilitado. Desde que eu não usei nenhum código, eu só manipulei componentes, né? Isso que é legal, essa dica que é bacana, né? Eu só manipulei propriedades do meu objeto. Eu não precisei criar, não precisei modificar, não precisei criar nenhum código. O que eu criei de código aqui? Nada. Zero de código. Simplesmente manipulei componentes, nada mais. Nada, né? Para falar que eu não digitei nada, eu coloquei a versão e o nome dos programas, mais nada. Pessoal, é muito legal. Ah, tudo bem, se tiver tratando um validate. Anderson, tem que fazer uma validação? Legal, vou colocar no PI validate, fazer um zoom, né, implementar um zoom. Tudo isso tem manual, o F5, tem tudo pronto, as inclusas, é só pegar, copiar, colar e adaptar. É muito simples. Ah, mas fazer um cadastro complexo é mais difícil? É mais difícil. Fazer um cadastro, mas só seguir o processo passo a passo, o conceito é o mesmo, só muda as técnicas, mas o processo é idêntico. Pessoal, legal? O que vocês acharam disso? Dá um, dá um ping aí no chat pra gente aí. Vocês já sabiam fazer isso? Todo mundo que tá aqui sabia dessas dicas, tudo mais que você já programava. Dá um ping aí pra gente. Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma coisa muito importante, né? Como que eu identifico as procedures ADM que eu tenho, que eu quero fazer sobrecarga, né? Porque por ver que não aparece todas as procedures ADM. Como que eu identifico a tela? É muito simples, tá? É muito simples. Eu rodo a tela, ó. Eu rodo a tela. E aí aqui no meu Pro Tools, né? Que eu já acabei de abrir, eu tenho o Pro Tools. Eu tenho aqui um negócio que eu chamo de Procedures, ó. Procedures. Eu vou pegar aqui, por exemplo, né, o meu programa. Qual o programa que eu criei aqui, ó? Ó, tem a Kelly e eu tenho o meu programa, que é o meu programa que está rodando, né? Agora, né? Então, ó, esse cara aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que é meu programa que está rodando, né? Que está aqui no meu arquivo, deve ser esse aqui. Ó, tem a Kelly, tem a View, ó, aqui na View, ó. Meu programa View, ó. Então, putz, qual as procedures ADM que eu tenho na minha View? Tá aqui, ó. Minha View está instanciada, ó. Tá todas aqui, ó. ADM Record, Apply, o Assign, o block, cancel record, copy. Ai, mas eu quero então customizar cópia. Eu quero para quando copiar o pai, copiar os filhos. Onde eu customizo? Aqui, ó, local copy record. Ó, create record. Corrente tend, delete record. Então, eu crio o local delete para mim poder customizar uma exclusão. Então, isso daqui é sensacional. Você vai conseguir de forma, cara, de forma assim, não tem jeito, tá, cara? Isso aqui é fantástico. E isso aqui é coisa muita gente não sabe. Eu conheço, ó, vou falar uma coisa com vocês aqui. Conheço pessoas que programam com DDK há 10, 12 anos e não sabem disso. Eu aposto aqui, ó. Tem pessoas aqui no grupo que programam há 10, 12 anos ou mais, 20 anos, 15 anos que não sabem disso, tá? Eu garanto, tá? Porque isso aqui eu canso de falar, eu canso de ensinar para as pessoas que estão comigo, tá? E é uma coisa que ajuda muito, né? Então, aqui eu tenho acesso a todos os métodos da minha view, eu sei todos os métodos que eu posso fazer sobrecarga, e isso ajuda muito. E isso vai te dar uma visão diferenciada para você fazer um programa sensacional, um programa de qualidade. Ó, por que eu tenho um ADM update aqui, ó. Então, eu posso lá no update, na atualização de registro, posso fazer uma customização, posso, com local update record, né? Então, tem muito método aqui que você pode usar para melhorar
a qualidade do seu código, a qualidade do nosso programa e fazer um programa diferenciado, vamos falar assim, né? Programa diferenciado, que segue as boas práticas, que segue um processo muito bacana. Então, é isso, gente. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima quarta-feira. Espero vocês, tá? Muito obrigado, gente.